Olá, está começando Calvinamente, mais um episódio do nosso podcast. Hoje recebendo um convidado especial, Dr. Antônio Cabreira, presbítero da nossa igreja, um convidado aguardado por todos e tenho certeza que hoje vai ser uma grande bênção esse momento, a conversa que teremos. Então a gente já Amém. fala para você ficar até o final, se inscrever no canal, ativar as notificações e com certeza será um momento muito edificante aqui nesse episódio do nosso podcast. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu passo aqui para o Felipe, para ele também dar aí as boas-vindas para você. Muito bem-vindo você que está assistindo. Meu irmão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um convidado que todo mundo que a gente chegou a convidar falava, olha, eu indico o Antônio Cabreira, o presbítero. Então era um convidado mesmo que a gente tinha até uma curiosidade de estar aqui com a gente, né? Como é que é esse homem aqui no meio da gente? Como é que vai ser essa, né? Como é que vai ser essa edificação para a igreja? Como é que vai ser tudo isso? Então, muito obrigado por você ter acompanhado aí. Vai até o final. Na minha frente, aqui na diagonal, Eduardo Roberto Conceição. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E aí, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Que privilégio mais uma vez estar aqui, né? Ansioso, porque a gente sabe que o nosso presbítero Antônio Cabreira tem muita história, né? Vamos ver que a gente consegue hoje ouvir, captar dele aí. O nosso assunto principal aqui, meu irmão, é moto, tá? Então a gente começou esse podcast para falar sobre... Tem esse nome, né? Calvinamente, mas não, é moto, né? Começou com o primeiro convidado e foi indo. O segundo sem querer, o terceiro quando a gente tava falando de moto. E é isso, o senhor enrola o cabo ou nunca andou de moto? Muito, e muito. É mesmo? Gosta de moto? Gosto, mas antes de mais nada, bom dia, um prazer estar aqui no Calvinamente com o pastor Robson, né? Com o Felipe, com o Eduardo. Espero que Deus possa estar nos abençoando e nos edificando nessa manhã. Amém. Mas ando de moto, sempre gostei de moto. Agora, depois que casei, a esposa cortou, aí não tenho mais moto, né? Entendi. Nossa, você vê que legal? Você vê, todo mundo que tem uma história... Sabia, né? Quem que não tinha moto mesmo, que a gente viu, que não tinha? Eu não lembro, eu né? acho que não teve. Será que teve alguém? O Marcos Prisco, o pai não deixou, mas ele gosta. Ele tinha moto né? também. Teve né? moto também. Acho que todo mundo já teve essa fase. Moto é uma liberdade, né, meu irmão? A gente... É uma coisa que não dá para explicar, né? Acima da gente, só Deus e a primeira roda ali da frente. E uma coisa interessante, uma curiosidade, você sabe que tem muitos clubes de motoqueiros evangelísticos, né? E tem uma curiosidade interessante de motoqueiros famosos. Tem os motoqueiros por Cristo em Cuba, e o filho do Fidel Castro é um dos líderes do movimento Motoqueiros por Cristo em Cuba. Você tá brincando? De vez em quando eles fazem. Aliás, foi tão interessante, eu tinha combinado uma vez, via Sociedade Bíblica daqui, de fazer uma campanha evangelística dos motoqueiros, e uma semana antes, que a gente estava tudo planejado, ia mais um companheiro da Sociedade Bíblica do Brasil para Havana, mas aí teve uma crise de abastecimento de petróleo e não tinha combustível na ilha de Cuba. Para andar de moto. Aí a nossa campanha foi cancelada. Mas achei interessante porque Fidel Castro, Che Guevara foram pessoas hostis ao evangelho, né? E hoje o filho é um dos líderes desse movimento lá em Cuba. Você vê Deus agindo, Deus né? Os planos de Deus não são realmente os nossos planos, né? Não são, é verdade. Rapaz, você vê, E só para não perder, assim, em Cuba, como é que hoje está o cenário lá? O senhor tem um contato de saber como que está o cenário do cristianismo hoje em Cuba? É difícil, né? Por incrível que pareça, a gente às vezes imagina que aqui na América do Sul, na América Latina, nós não temos esses problemas. Às vezes é só na janela 1040, na China. Não, lá, claro que tem perseguição, mas é difícil. Hoje eu diria que os dois países mais complicados é Cuba e Venezuela. São países restritos, fechados, uma série de restrições, dificuldades na distribuição da Bíblia. E não estou nem falando dessa questão econômica. Você imagina, faltou combustível até para moto, que é um veículo de baixo consumo, né? Econômico, né? Não tinha. E mesma coisa na Venezuela. A Venezuela está num ponto que hoje uma Bíblia ela vai custar em média de 5 a 6 meses de salário de um trabalhador. Então a última campanha que nós fizemos na Venezuela foi para levar Bíblias, não foi para as ovelhas ou membros das igrejas, mas para os pastores. Porque você imagina, alguém vai para um seminário, se forma e ele próprio tem dificuldade de comprar uma Bíblia. Então um pastor sem uma Bíblia é um pastor sem um cajado, né? Não tem como, não tem a sua ferramenta de trabalho. Algo triste, né?
A gente vê que os países assim com mais dificuldade são os países sem Deus, né, irmão? Os países, a maioria dos países, não sei, né, não estou tentando chutar, mas a gente vê né, o que está acontecendo no nosso cenário. Mas na realidade, assim, nesses países é impressionante a força e o vigor do cristianismo. Quem já teve a oportunidade de visitar o Iraque, a Síria, é impressionante. O cristianismo, até o muçulmano aceita lá? Como é que é isso? O que eu diria assim, você tem cristãos, né? Mas o que impressiona é o vigor daqueles cristãos. Eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, Zabadani, no sul da Síria, um lugar onde foi totalmente tomado pelo Estado Islâmico. E a igreja que eu visitei, uma igreja presbiteriana do Iraque, o pastor tinha sido morto, eles ficaram sem pastores, aí ele pegou o conselho pegou um presbítero, chamava Mohammed, e ordenaram ele, porque era a única solução, ele se tornou um pastor. Mohammed Fuad era o nome dele, quando eu o visitei. O Estado Islâmico destruiu toda a casa dele e deixou, nas poucas paredes que ficaram, eles fizeram os desenhos de uns fuzis do AK-47 e escreveram em árabe: olha, nós vamos retornar aqui e se você não for embora, nós vamos vir aqui matar você, toda a sua família. E ele não vai embora. Ele continua lá. Então, eu tenho uma foto, por exemplo, do lado dele, e eu estava dizendo, aquele tipo de cristão é o tipo de cristão que só uma bala pode tirar ele dali, literalmente falando. Porque às vezes você está aqui, está meio frio, não vou no culto, hoje vai ter um jogo, hoje vai ter não sei o quê, o jantar atrasou. Lá não. Lá as pessoas... E interessante que você vai andando pela cidade e eles fazem uma marca nas... A gente lembra da Páscoa, né? Da passagem que marcou-se com o sangue do Cordeiro. Lá o Estado Islâmico eles marcam com um C e fazem uma cruz, um C de cristão. Né? E marcam, aqui mora um cristão e nós estamos de olho nessa família. Então, ou você vai embora ou a gente retorna. E aquelas pessoas, elas continuam lá, continuam louvando, continuam adorando a Deus com toda aquela ameaça. Então eu falo, é impressionante. Debaixo da perseguição, como a igreja ela se estabelece, e às vezes é o contrário. Vocês estavam comentando comigo, por exemplo, que o reverendo Maurício do Uruguai ele veio aqui. Lá você não tem a perseguição, mas você tem um secularismo altamente avançado no Uruguai. Né? Aborto, uma série de coisas. Então, o comodismo ele traz assim essa acomodação maléfica da igreja nas benesses e no conforto da sociedade moderna, e as pessoas vão se... É o caso, por exemplo, dos países escandinavos. Talvez o maior percentual de ateus do mundo hoje é na Noruega, na Suécia. E tanto é que você vê que os principais líderes climáticos hoje são daquela região, aquela garota Greta Thunberg. Porque isso é uma opinião pessoal minha. Essa falta de Deus, né, esse vazio, alguém ocupa, e quem ocupa é o Estado, e no caso ali é aquele ambientalismo radical. Então é quase se você estivesse retornando ao tempo pagão. É quase sabe? um religiosismo. São os profetas do Apocalipse, o mundo vai acabar, fazendo aquelas profecias e voltando assim a adorar a mãe natureza, o sol, a lua. Então um retorno, infelizmente, ao paganismo. E essa perseguição levada à última consequência de violência acaba gerando um cristianismo verdadeiro, né? De testemunho de fato, né? Que é a ideia de mártir, né? De ser testemunha mesmo, e não simplesmente algo denominacional. Né? Eu sempre brinco, quem tem a oportunidade de visitar esses lugares, se prepara que você vai se envergonhar. Você fala, eu estou longe de ser classificado como um cristão por aquilo que você vê, por aquilo que você vivencia. Né? Há uns 3 meses eu fiz uma viagem ao Iraque. O Iraque é um país extremamente complicado. E eu queria muito conhecer, que ali é Mesopotâmia, né? Nabucodonosor. Eu queria conhecer as ruínas do palácio de Nabucodonosor. E é mais ou menos uns 500, 600 quilômetros de Bagdá. E hoje, a cada 50 quilômetros, você tem um que eles chamam de checkpoint, né? Aqueles pontos que você para e
99% do exército do Iraque é muçulmano. E foi um presbítero da igreja comigo, mais um motorista, porque lá não dá para você viajar sozinho. E era impressionante. Eu acho que nós pegamos, eu não me lembro, que eu cheguei a marcar 9 ou 11 checkpoints durante essa viagem. Em todos eles, todos, sem exceção, ele parava e testemunhava de Cristo. E eu falei, uma hora nós vamos ser presos aqui. Ele começava a contar uma história, não sei o quê, e os caras ficavam olhando, de repente ele saía dali dando um folheto, dando uma Bíblia, né? Então, assim, as pessoas, elas não deixam de testemunhar. É uma coisa... Eu fiz questão de tirar uma foto com ele, da admiração, né? Aqui, há centenas de oportunidades que você tem durante a semana, diariamente, num caixa, quando você vai abastecer um carro, e a gente, mas não vai ficar legal, né? O pessoal vai interpretar, né? E Paulo foi muito claro, né? Eu não me envergonho do evangelho. E como a gente se envergonha. Presbítero Antônio. Interessante. Eu estava achando até que eu sou maluco, porque eu estou fazendo isso ultimamente. Onde eu vou, outro dia eu encontrando até um amigo que estava trabalhando, o Thor, né? E eu fui lá, esposa fazendo aniversário, ele falou, passa aqui, quero dar um abraço em você, isso aqui. E um cara lá que eu reconheci, falei, rapaz, posso te falar uma coisa? Olha, você estava no lugar errado, vamos conversar. E falei para ele, saiu coisa da minha boca que eu nem pensei que eu falaria. Ele, não, eu vou lá conhecer a igreja então. Amém. E onde... Estou acontecendo isso comigo, eu tenho que parar um pouco, né? Será que dá uma segurada? Não. Você tem que deixar essa chama do evangelho. Ó, interessante que o pastor Misael me passou, depois ele falou, Felipe, eu estava lendo um livro que as pessoas, elas entram para a igreja, aí elas falam, não, vou me preparar primeiro para depois eu evangelizar, né? Mas só que aí passa um tempo, o convívio delas é com pessoas, os amigos viram tudo cristão, já são da igreja, aí ela não tem mais aqueles amigos. Então ele falou, então, Felipe, aproveita esse tempo agora que você chegou novo, né? E faz isso. Compartilha do evangelho com as pessoas que você tem o contato. Mas sabe, Felipe, assim, é uma coisa interessante. Eu acho que quando a gente fica no dia a dia, estou falando para quem já é evangélico, para os irmãos que já são cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja abraçado pela nossa burocracia, pela nossa estrutura. Isso não é uma crítica, mas a gente tem que ficar... Eu, por exemplo, eu gosto muito do ministério gideônico, porque ele é um dos pouquíssimos ministérios que você vai na ponta da linha. Você não fica no meio. Então você vai lá para a atividade fim. O que é? Você dá o evangelho. E a outra coisa, assim, e olha que eu vivo muito isso, eu gosto disso, eu sou um apaixonado pelas boas novas na divulgação, mas às vezes você passa por algumas experiências que fortalecem muito isso. Eu até acabei nessa correria, nem comentei com vocês, eu agradeço aqui, a gente remanejou o horário hoje, mas o que aconteceu? Você vê, acontece algumas coisas com a gente, embora você está ali no dia a dia. Eu fui para um casamento de uma sobrinha minha em Jarinu, uma cidade muito pequenininha. Na hora de arrumar o hotel, aí arrumamos um hotel que era próximo, porque tinha um local e tal, tinha que ficar no hotel, fui com toda a minha família. E foi um casamento muito bonito, abençoado. E depois do casamento, eu voltei e comecei a sentir muito mal, mas muito mal, uma dor no estômago, isso subiu uma dor intensa no peito. 2h da manhã eu saí, chamei a minha esposa, estava comigo, e falou, você fica aqui, mas eu vou procurar um hospital por aqui, porque ela falou, não, eu vou junto com você e tal. 3h da manhã eu consegui achar um hospital, graças a Deus, era próximo ao hotel que a gente estava, um hospital israelita em Jarinu. Quer dizer, até depois da cardiologista, como é que vocês conseguiram achar esse hospital tão próximo do hotel? Você vê como Deus tem uns planos, né? Mas a minha pressão estava 21/13, a pressão, né? Mas uma dor, parecia que o peito ia explodir. Então, eu entrei no quarto 3h da manhã e saí de lá mais ou menos 12h. Mas é que eu estou te falando, você está tão acostumado e foi tão assim... quando você dá entrada naquele hospital, você vai para uma emergência, né? E todo mundo ali te atendendo, não tem como você não começar a repensar as coisas na vida. Isso aconteceu muito comigo agora, tanto é que hoje, por isso que eu atrasei, estou tudo furado ainda. Aí fui fazer tomografia do coração. Nossa, gente. Acabei os exames agora, mas estou te contando dessa experiência. A gente podia ter cancelado. Não, imagina, mas eu estou te contando tudo isso porque, assim, você sabe que agora que eu comecei a entrar naquele hospital, eu falei assim, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir sair daqui? Tamanha era a dor que eu estava sentindo, né?
E é tão interessante que quando você está deitado ali naquela cama, o pessoal tomei remédio, Isordil debaixo da língua, aquela coisa toda, pressão, coração dispara. Ligava o aparelho já ficava tocando o alarme, aquela coisa toda. Mas aí você para e pensa, é o seguinte, a conclusão óbvia que te vem à cabeça é que nada nesse mundo importa, a não ser o destino da alma. Mas não vale nada, não vale o carro novo que você tem, a casa que você tem, o trabalho que você tem, o salário que você ganha, mas é a minha alma. Então é tão forte isso. E eu acho que a gente não precisa esperar chegar nessas crises para a gente fazer uma... É interessante que eu estava naquela cama e me lembrei muito. Eu ouvi uma vez uma pregação do Billy Graham e o sermão dele foi basicamente 3 perguntas. Da onde eu vim? Por que eu estou aqui e para onde eu vou? Né? Então eu acho que o que eu estou fazendo aqui? E a conclusão que a gente chega é assim, eu não posso deixar em nenhum momento, eu procuro trabalhar muito isso na minha vida, em nenhum momento no dia de encontrar alguém para que eu fale das boas novas, porque é isso que vai me dar a certeza da chave para onde eu vou. Então isso é assim, a gente tem que trabalhar nisso. Né? E às vezes a gente se esquece. Aí o comodismo, eu acho que a conclusão que você tem que chegar é assim, de que a nossa paixão por Cristo, ela jamais seja menor do que a paixão por uma vida confortável, ou uma vida boa, ou seja lá o que seja. Né? Porque a vida boa hoje, ela te tira dessa paixão da vida por Cristo. Então, eu espero que ninguém precise passar por isso que eu passei, essa paulada que eu levei nesse fim de semana, mas que a gente sempre tenha isso em mente, né? Amém. Nossa, e o meu caso, assim, não é nem quando eu falo para alguém, eu quero evangelizar e quero falar do que está acontecendo, é do que está acontecendo hoje comigo. E isso aí, você vê, a gente vai aprendendo cada dia do que isso que eu estou sentindo é a ponta do iceberg, é a ponta do que é o verdadeiro cristianismo. É algo que não pode deixar passar. Nossa, tem que valorizar. É muito forte, né? Até né, o Felipe está chegando na igreja, né? Não faz muito tempo. Está com quantos meses, Felipe? Você foi receber? Vai para um ano. Um ano. E uma curiosidade nossa, assim, no caso, Dr. Antônio chegou à igreja, tem uma história longa, né? De contato com a nossa igreja, de vida. Como é que... Antes da gente falar disso, né, até da sua, como é que fala, da sua conversão, né, de entender isso, eu não aguento, né, você vê que eu vou falando e eu vou falar já, até antes do Fora do Ar a gente falou que a gente tinha alguma coisa em comum e o senhor tocou no Ministério Gideônico. Eu sou um Gideão. Então... Por isso que o Calvinamente está fazendo sucesso. Há pouquíssimo tempo, né, fui convidado para esse ministério e agora essa semana foi oficial, eu já consegui entrar em tudo, fui aceito, o pastor me indicou, né, o campo também, então faço parte do campo 48, que acredito que é o seu. É o nosso campo, então, bacana. Sou Gideão, eu estou muito feliz com isso, quero aprender muito, quero trabalhar bastante nesse ministério. Tem um trabalhador novo, então cheio de garra aí. Então, rapaz, eu tô feliz demais, né? Tudo que está acontecendo na minha vida agora e fazer parte ainda com o senhor, com mais pessoas. João Marcos é um querido. Amém. Né? Foi ele que convidou? Foi João ele que me Marcos, convidou, aí, nosso presidente, João Marcos. Um abraço. Um abraço para ele. Você sabe que o Ministério Gideônico é a maior ONG do planeta. Fala-se muito em ONGs hoje, né? ONGs, World Wildlife Fund, aí todas essas ONGs ambientais. Mas a maior ONG do mundo hoje são os Gideões. Eles estão em 200 países e é talvez o ministério ou a ONG que trabalha 24 horas. Porque quando a gente for dormir aqui, você vai ter um Gideão acordando lá no Japão ou na China, fazendo alguma coisa. É tão interessante, eu estava falando essa questão aí do coração. Hoje, em média, a cada batida do coração, quase 4 Novos Testamentos ou Bíblias estão sendo distribuídos pelos Gideões nesse momento. Então, você imagina, se for 1 hora, aqui 1h30, esse podcast, a quantidade de Bíblias e Novos Testamentos que não estão sendo distribuídos aí nesses 200 países. Então, é uma coisa incrível. E eu vou te falar uma coisa aqui já, viu, Felipe? Não deixe de participar de uma Blitz, quando eles marcarem. É um negócio incrível. Ou mesmo até uma distribuição numa escola. É assim, não é aquilo só que você...
faz porque é uma das coisas que a gente esquece, né? A gente pensa só nos 10 mandamentos, importante, mas o ID é talvez um dos principais mandamentos, né? O ID, pregar e falar, e entregar as boas novas, isso é um mandamento, isso não é um convite, é uma ordenança. E quando você vai, então, numa escola, não é só que você está cumprindo essa ordenança ou cumprindo essa ordem de Jesus, mas é aquilo que vai fazer em você. É impressionante. Quando você entrega um Novo Testamento, a alegria da pessoa, e assim você fica emocionado. Você vai ver, você vai ter eu tenho tanta história do Ministério Gideônico que eu fico o resto do dia aqui contando. E são histórias que emocionam a gente. Que marcam, né? Marcam, e muito. A gente vai contar uma daqui a pouco, mas vamos agora para essa pergunta que o Robson fez, né? Como foi a sua chegada na igreja, na presbiteriana, e a sua conversão? Na realidade, eu não tenho uma história de conversão bonita, que é daqueles que Deus tem mudado a minha vida constantemente, mas a minha família já era da igreja presbiteriana. Na realidade, a história começa com um avô meu. Vou contar aqui rapidamente como que ele chegou na igreja presbiteriana. Ele era um italiano, ele se chamava Bellino Quaglio, e ele veio para trabalhar na Estrada de Ferro, aqui na Araquarense. Então vinha lá de Araraquara, começou a se construir a Estrada de Ferro, e naquele momento ela estava ali na cidade de Catanduva. E como ele sabia mexer com madeira, ele era um carpinteiro. E ele fazia os dormentes, e aí colocaram ele nas partes avançadas da ferrovia para construir as pontes. E naquele momento ele estava construindo a ponte do Rio São Domingos, em Catanduva. E ele, como bom italiano, ele gostava de um vinho. Mas ele sempre exagerava no vinho e geralmente terminava o dia meio alcoolizado, né? E num domingo ele precisou trabalhar, e a desculpa dele, que ele trabalhava na água para construir essas pontes, que era frio, então ele tomava o vinho para se aquecer. Mas aí num domingo ele ficou trabalhando o dia todo, bebeu demais, ficou alcoolizado, e ele morava na outra parte de Catanduva. Então ele terminou e estava caminhando para ir para a casa dele. O Rio São Domingos atravessa Catanduva. Atravessa Catanduva. E aí, por volta de umas 6 e pouco, fechou o tempo em Catanduva e caiu uma chuva muito pesada. E ele estava passando e, de repente, quando começou a cair as primeiras gotas de chuva, ele olhou assim, tinha uma portinha aberta. Ele falou, eu vou entrar e vou me esconder aqui. Ele entra. E quando ele entrou, estava acontecendo o culto da igreja presbiteriana de Catanduva. E ele senta no último banco. Ele usava um chapéuzinho, como um bom italiano, alcoolizado. Literalmente, ele estava bêbado. Tinha 9 pessoas naquele momento no culto da igreja de Catanduva. E tinha um pastor pregando, e ele sentou ali, ficou parado. E, num determinado momento, logo na pregação, o pastor chegou, deu um tapa assim no púlpito e falou, olha, só Jesus salva. E ele ficou impressionado com aquilo e bêbado, ele levantou, tirou o chapéu, jogou o chapéu no meio do corredor e gritou também, só Jesus salva. Então, interrompeu o culto, mas aí tinha um outro presbítero que estava sentado, pegou o chapeuzinho, deu o chapeuzinho para ele sentou novamente, ouviu um pouco da pregação, novamente o pregador, só Jesus salva, e novamente ele se levanta, joga o chapéu no chão, grita. Isso aconteceu umas 4 ou 5 vezes, e a toda vez o presbítero ia lá, pegava o chapéu, não foi colocado para fora, ficou ali, né? Terminou o culto, ele foi embora. Aí quando ele chega na casa dele, bêbado, ele vira para minha avó Suzana e fala, olha, Suzana, eu gostaria que no próximo domingo você levasse que a minha avó Davina depois daqui, levasse na igreja, porque que lugar bonito, que palavra gostosa que eles falam, e foi o primeiro lugar que não me tocaram, que não me puseram para fora. Falou desse. Aí minha avó falou, nem sabe o que está falando, nada, foi dormir bêbado ali, deitou na cama e tal. Na segunda-feira, por volta das 11 horas, toca a campainha, a minha avó Davina atende, aí vai chamar a mãe dela, que estava batendo roupa no tanque naquela época, falou, olha, tem um pessoal que quer falar com a senhora que diz que é da igreja. Aí a minha bisavó sai, a Suzana, aí era o pastor e 2 mulheres, Luíde, como fala da Bíblia, né? Eunice e Luíde, pararam lá e tal. Eu nunca me esqueço disso, porque depois o reverendo Gilberto me ajudou, e eu fui tentar recompor essa história, e fui nas atas da igreja presbiteriana de Catanduva. E aí, chegando lá, comeram um bolo, minha avó serviu lá para eles, tomaram um café e leram um trecho da Bíblia e fizeram uma oração.
Olha que coisa importante isso, o poder da oração, né? Aí eles foram embora. No domingo seguinte, a minha avó Davina e as suas irmãs foram na Igreja Presbiteriana de Catanduva. Isso foi em 1929. Até hoje, a família continua na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então foi assim que nasceu, daí que veio a conversão. Eu me lembro, Lucas, daquela passagem de Lucas, né? Naquele dia houve salvação naquela casa. Então, pelo poder da oração, e lá tem na ata, que é a ata dos obreiros da Igreja Presbiteriana de Catanduva. E eles registram, nesse dia, bem curtinho, nesse dia visitou-se a igreja do senhor Belino Quaglio, leu-se um trecho da Bíblia e orou-se. Então, você vê, a gente fala tanto, a gente faz planos mirabolantes de campanhas evangelísticas, né? Deus, o Espírito Santo é ler um texto bíblico, fazer uma oração. E hoje, dali saíram pastores, primos, tios, estão todos na igreja presbiteriana. Né? E vem me falar que essa história não é aquela história bonita, né? Mas olha isso, que história maravilhosa, né? Uma história Toda de conversão. família... Toda, dali até hoje, a 6ª geração está sentada nos bancos, que são os meus filhos, né, da igreja presbiteriana. Então, Deus quando quer... E a avó do senhor, dona Davina, ela depois veio para São José do Rio Preto? Veio. Aí, junto com o meu avô, Pedro Carvalho, né, eles foram, ajudaram aqui na reconstrução, quando mudou a igreja, que foi para lá, ficou muito bonito. Né? Então, tinha o seu Abel Silveira, que fazia aquelas campanhas da madeira. Eu lembro que eu era garoto, a gente tinha uma serraria, doa uma madeira para o teto, via o meu avô, Pedro Carvalho, e daí vem, nunca mais saímos, né, e continua. Então, é que eu falo, às vezes as histórias elas não são bonitas, mas são histórias singelas, simples, mas que mudam o destino de toda uma família e as suas gerações sucessivas. E a gente vê a disposição, né? Igual o senhor colocou, a disposição desses obreiros simplesmente estar ali participando, tendo um momento de oração, levando ali uma leitura, é transformador. E é interessante, às vezes eu paro e penso, se entrasse um bêbado no nosso culto hoje, o que a gente não faria, né? Então, você vê, ninguém colocou ele para fora. Porque às vezes você tem vontade de fazer isso. Está lá ouvindo o culto, a pregação. Às vezes um barulho de uma criança te incomoda. E não é, a gente tem que entender. Isso foi uma das coisas que marcou, né, o Belino Quaglio. Puxa, ninguém me trocou nada. A hora que ele interrompia. Né? Ele jogava o chapéu ali, fazia o mesmo grito que o pastor. Mas aquilo marcou ele, né? Depois. E tanto é que ele faz a profissão de fé no mesmo dia do reverendo Antônio Elias, que depois foi um dos grandes pastores, um dos grandes pregadores, talvez um dos mais eloquentes que eu já ouvi da igreja presbiteriana foi o reverendo Antônio Elias, que se converteu em Catanduva também. Também a profissão ele era alfaiate, a profissão de fé dele também foi feita junto com o meu avô e com a minha tia. É uma referência na nossa igreja. Nossa, né? O reverendo Antônio Elias, aliás, eu recomendo, quem puder ouvir, que gosta disso, ouça as pregações do reverendo Antônio Elias. Ele tem aquele linguajar mineiro, acaboclado, muito simples, mas de uma mensagem bíblica poderosíssima. Tem alguns registros antigos, né? Tem. De vez em quando você acha na internet, ou você vai lá na igreja presbiteriana de Niterói, e ali tem os sermões dele. São coisas assim, preciosidades. Fica aí a dica. Inclusive foi divulgado esse final de semana lá na igreja que no ano que vem, se eu não me engano, em março, vai haver uma comemoração da igreja presbiteriana de Catanduva, 100 anos da igreja no ano que vem. Então a gente vê que, inclusive a nossa igreja, se eu não me engano, também é fruto de alguma iniciativa lá de Catanduva. De Catanduva. Ela é primeira do que a nossa. Né? Então ela tem toda uma história. E eu sou, vamos dizer, filho de Catanduva por essa conversão aí do meu bisavô, Belino Quaglio. Diz que a igreja também ela foi organizada antes mesmo que o município fosse... Verdade. E era porque a gente às vezes fala das coisas, mas aquilo que eram presbiterianos realmente, né? Ninguém precisava ter um município, já faziam essas coisas e já iam, né? Então já formavam. Eles não estavam muito preocupados, né? Hoje a gente precisa
assim, precisa ter tudo para depois chegar. Não, o pastor chega antes de chegar à estrada, antes de ter o município, ele já está lá pregando, já está constituindo a igreja, né? Eu fiz uma viagem com a minha família, por exemplo, pela Transamazônica, é um negócio incrível, né? O pessoal sempre brinca que a primeira coisa que chega é uma borracharia e uma igreja, e principalmente uma Assembleia de Deus. Depois que chega o posto de saúde, depois que chegam as coisas, né? Então, o Evangelho de Cristo sendo levado adiante. Isso, né? é algo para a gente repensar também, né? A nossa forma de estar avançando, né? É o que eu falo, às vezes a gente burocratiza muito, a gente planeja muito, e a gente tem a impressão de que o Evangelho vai porque a gente vai fazer... Claro que isso é importante, a Bíblia fala muito, ai daquele que não assenta e não calcula, mas eu não posso ficar só nisso, eu tenho que entender essa dependência de Deus, né? E que Deus, Ele supre, que Deus, Ele é o nosso provedor, eu tenho que confiar mais nisso e levar a obra adiante, né? Sim. E aí a vida do senhor, assim, teve uma jornada, talvez, uma das coisas assim, que muitas pessoas, quando a gente cita o nome do Dr. Antônio Cabreira, é relacionar a uma passagem, né, no ministério. E, se não me falha a memória, o senhor estudou fora, nos Estados Unidos, né? Isso ainda jovem. Depois teve ali, parece, uma passagem fazendo um trabalho no Vietnã, e foi nesse contexto que o convite para o ministério. Como é que se deu essa... É o que eu sempre digo, a ida para o Ministério da Agricultura, na minha opinião, é claríssima. Deus, Ele é soberano em tudo, mas ficou muito claro, porque nunca passou pela minha cabeça um dia ocupar um cargo público. Nunca, nunca. Na realidade, depois que eu trabalhei na FAO, que é um organismo internacional, que é o braço da ONU na área da agricultura, eu fui o primeiro ocidental a ter autorização para morar no Vietnã. Eu gosto muito dessa parte de história, então eu trouxe fotos, imagens de lá que praticamente ninguém tinha. E naquela época tinha uma revista brasileira que se chamava Manchete. E eu, como o próprio nome diz, ela gostava muito de fotos. Eu tinha muitas fotos de lá, de Da Nang, onde foi a primeira base norte-americana. Então, com isso, saiu uma matéria que depois a revista Time, comprou essa matéria, saiu lá nos Estados Unidos. Aí um dia, na época era o presidente Collor que era candidato, ele veio aqui para Rio Preto e falou: eu queria conhecer aquele menino que foi para o Vietnã. Foi assim que eu conheci o presidente Collor, e daí acabou surgindo o convite para o ministro. Mas eu nunca tinha ido para Brasília. Então, quando eu fui assumir o cargo de ministro da Agricultura, foi a primeira vez que nunca tinha me filiado a um partido político. E é interessante para você ver como que a minha família é apolítica. Durante todo o tempo que eu fiquei em Brasília no ministério, meu pai nunca me visitou em Brasília. Ele não gostava de política, então foi assim uma coisa, por Deus, que propósito de Deus. Sim. Mas ao mesmo tempo foi bom, porque isso aqui para todos, né? Via agricultura é uma maneira de você valorizar e entender esse país abençoadíssimo que nós temos. É um negócio incrível, a força, a pujança que o Brasil tem, e que às vezes nós brasileiros não sabemos muito disso, né? Brasileiros é meio rabo entre as pernas. Não. Aliás, eu acho que o agronegócio ele vai dar um protagonismo geopolítico para o Brasil incrível. E nisso as oportunidades de evangelização. Se você pegar, por exemplo, a janela 1040, né, onde estão os povos menos alcançados do mundo, a janela 10, os budistas, os muçulmanos, os hinduístas, estão todos nessa janela 1040. Qual que é a principal atividade econômica da janela 1040? É o café. E o Brasil é o maior produtor e é o maior exportador de café do planeta. Então, olha a janela que o David Livingstone, aquele missionário da África, ele falava muito disso, né? Do comércio com o evangelho, a fé e o trabalho. Então, acho que nós temos aí tanto é que é engraçado, não sei se vocês sabem, o Brasil, nós somos o maior exportador de carne halal do mundo. Carne halal é o sistema de abate dos muçulmanos. E, ao mesmo tempo, você sabe, o muçulmano tem essa série de diferenças no meio político com os judeus. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil também é o maior exportador de carne kosher do mundo, que é a carne para o judeu. Atende os então, dois. Os dois não se falam, mas o principal fornecedor de comida para eles, de carne, é o Brasil. Então, você imagina também a janela que você não tem. Né? É um papel de mediação, né? Sim, um papel de mediação. Né? Aliás, uma coisa interessante.
Você sabe que o evangelismo sempre foi proibido no Brasil, durante a nossa história. Você pegar as nossas antigas constituições, era proibida a evangelização. A religião oficial do Estado era o catolicismo, o resto era heresia. Se você for visitar, por exemplo, Recife, você vai ver até hoje lá aquelas estátuas, né? Quando houve aquele período holandês de Maurício de Nassau, então vieram os reformados para cá, depois eles foram expulsos. Mas lá você vê aquelas homenagens, aquelas estátuas. Aqui nós expulsamos os hereges protestantes, até hoje somos chamados de hereges lá, porque a religião oficial era o catolicismo. Mas em 1810, o Brasil assina um tratado de comércio com a Inglaterra, tratado de comércio e navegação. Quando assina esse tratado, na realidade era a Inglaterra, o Reino Unido com Portugal, e o Brasil era uma colônia de Portugal, a Inglaterra pediu para colocar um artigo, que é o artigo 12. E nesse artigo 12 diz o seguinte, que nenhum vassalo do reino de Sua Majestade será importunado pela sua religião. Porque estava assinando esse tratado de comércio, mas que os ingleses que viessem para cá não fossem importunados. E é tão interessante que nesse artigo 12 coloca o seguinte, e que eles poderão ter as suas igrejas, desde que essas igrejas não se assemelhem a igrejas e nem tenham sinos. Olha que coisa interessante. Por isso que você pegar na nossa história as igrejas mais antigas, elas não parecem igrejas, parecem uma residência. Mas foi daí, a partir desse tratado de 1810, é que é permitido a chegada. Aí primeiro vem os congregacionais, que é o Robert Calley e a Sarah Calley. Até que no nosso inário da igreja, você vai ver de vez em quando lá... Muitos hinos, né? Muitos hinos. SPK, Sarah Poulton Calley. E depois chega o Simonton. Então o Simonton, ele vem para cá porque um tratado de comércio foi assinado. Que as pessoas falam assim, mas o que o mundo secular, o que é economia? Né? Falando de fé e trabalho. Foi graças a um tratado comercial que pôde chegar os missionários para cá. E a porta se abriu. E você vê, não tem mesmo, né, sinos nas igrejas cristãs. Vem desse artigo 12 desse tratado. Porque pode, mas não pode falar que é igreja e tal, mas daí a coisa realmente... Né? Aí vão chegando os históricos, depois vão chegando os avivados, né? A Assembleia de Deus no Pará e assim por diante. Mas é isso. O comércio, né? Isso para mim é uma grande lição. Então o comércio, você tem uma camisaria, quando você está vendendo a sua camisa, é uma maneira de você estar falando das boas novas, de testemunhar, não importa, né? Eu sou um agricultor, eu estou negociando com alguém, eu estou vendendo alguma coisa, cada um tem a sua profissão, você na polícia, atendendo alguém, né? Eu acho que na realidade, o cristão, a diferença dele não é tanta qualidade do trabalho, que às vezes as pessoas falam assim, o trabalhador cristão, ele vai ter um trabalho de qualidade. Isso tem porque é obrigação. Mas você também tem gente no mundo secular que também faz um bom trabalho, que é pontual, que não falta do serviço. Mas a diferença, na minha opinião, é que o cristão sabe que ele está fazendo aquilo para a honra e glória do seu Deus. Essa é a diferença. O do mundo secular acha que não, que está fazendo para ganhar um salário. E não é isso. Então, quando você tem essa visão de que aquilo que você está fazendo, seja fazer uma camisa, plantar um café, ou servir um café numa padaria, eu estou fazendo aquilo para a honra e glória do meu Deus. É essa visão que eu acho que é a visão reformada do trabalho. Acho que já resumiu fé e trabalho, né? E o próprio Livingstone, né, ele tem essa expedição de chegar à África, parece que era uma forma de desbravar ali com um propósito de avanço, né, de fazer negócio, de crescer o ambiente de produtividade, tem uma relação já lá atrás, né? Exatamente. Missões com negócio. E olha, é impressionante, esse tipo de visão, ela permanece até hoje. Então, é impressionante. Quem tem a oportunidade de visitar a África, principalmente ali próximo ao Victoria Falls, né, onde aquela queda, aquela cachoeira Victoria Falls, até hoje, a quantidade de escolas, de cidades, de ruas, de avenidas que tem o nome dele, é um negócio incrível. Você conversa com gerações atuais, a imagem que eles têm do Livingstone, se encontra aquelas estátuas, aquela coisa. Tanto é que tem uma frase que se fala muito disso, né? Que o sol nunca se nasceu na África em que ele não tivesse de joelhos orando.
Isso é uma coisa que os africanos contam para você. Então, um testemunho poderosíssimo. Mas ele gostava muito dessa questão do comércio. Né? Porque, assim, a gente tem um exemplo claríssimo, por exemplo, hoje no Brasil. A questão indígena. Não sei se você sabe. Os indígenas hoje eles são os maiores latifundiários do Brasil. Eles têm 14% do território nacional hoje, são reservas indígenas. Ninguém tem tanta terra como eles. Praticamente 1 milhão de índios. Agora, eles não podem plantar. Eles não podem ter nenhuma atividade econômica. E não tem nenhuma igreja que não tenha algum programa missionário junto aos índios. Só que não adianta, importante você levar as boas novas, isso é o principal que eles precisam, mas em algum momento eles precisam de algum trabalho. Porque hoje o índio ele não pode plantar, ele não pode fazer nenhuma atividade econômica. Então isso é errado. Então se você não tem essa visão, você vai ter sempre o quê? Um dependente químico do Estado que precisa receber uma cesta básica. E o trabalho em si, isso para mim é a fé e o trabalho não é tanto o salário que você recebe, mas é muito mais o que o trabalho te transforma, né? Aquela dignidade. Porque vamos falar a verdade, que nós trabalhadores, não tem nada melhor de você chegar no final do dia, poder sentar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, saborear uma refeição, seja lá o que for, fruto do seu trabalho. E não de uma cesta básica. Claro que às vezes isso é preciso, é uma emergência, mas em algum momento isso tem que parar. A pessoa tem que ter, né, a sua dignidade feita. Nós fomos projetados para trabalhar. E uma crítica, talvez, até dentro da própria reforma, lá no início, é de que a missão não acontecia ali por meio dos reformadores. E, historicamente, né, comprovando-se, a gente vê que é justamente o contrário. Né? O pensamento reformado de valorização do trabalho, de dedicação e de abertura fez com que o evangelho chegasse, inclusive no Brasil. Né? E olha, eu vou te dizer, calvinamente falando, né? Talvez não tenha ninguém... na área econômica da Idade Média para a Idade Moderna, que tenha dado tanta contribuição para a economia como Calvino. É incrível. É mesmo? Muito pouco falado, muito pouco falado. Opa! Por exemplo, até Calvino, todo empréstimo era proibido. A usura era terminantemente condenada pela Igreja Católica. Aí chega Calvino, ele pega aquele trecho de Deuteronômio e fala, não é proibido, você pode também exercer. Então, imagine o mundo de hoje sem um empréstimo. O cara quer comprar um carro, quer montar uma empresa, sei lá, quer comprar uma casa. Né? O financiamento é tudo. E isso aconteceu graças a Calvino. Porque até 200 anos depois, por volta de 1700, a Igreja Católica ainda condenava o empréstimo, o financiamento bancário. Tanto é que não é nenhuma crítica, mas até hoje os muçulmanos não permitem isso. Isso, quer queira ou quer não há como. Estou falando em mundo secular, não é uma crítica a eles. Mas isso é uma das razões do atraso, porque o financiamento é tudo. Você quer montar uma empresa. Então é uma atividade lícita. Isso foi legalizado. Lutero, por exemplo, a questão das vocações. Né? Sapateiro, a história. Mas até então, assim, era importante só quem tivesse uma vocação religiosa. Então só um monge, só o pastor. Lutero chega, derruba tudo isso e fala, olha, o pastor Robson, quando for pregar lá na igreja, o trabalho dele é tão importante como a Dorinha que vai, depois da igreja, limpar a igreja. São iguais perante aos olhos de Deus. Então, isso mudou tudo. Então, o Lutero até falava, o cara que está ordenhando uma vaca, a mulher que está ordenhando uma vaca é tão importante como o sermão que eu estou pregando. Então, realçou. Né? Isso, assim, indiretamente fez o quê? Começou a se surgir a questão do direito de propriedade e o direito intelectual. Porque era o fruto do meu trabalho, aquilo é meu. Então, a extensão de você respeitar aquele que inova, aquilo que empreende, porque até então se passava por cima disso. Então, o cara criou um negócio novo, criou um copo diferente, olha, aquilo é dele. Aquilo foi uma inovação dele. Então, você respeita esse direito. As pessoas se enriquecem, mas aí você faz a sociedade prosperar, né? Mas você vê que esquisito? A Igreja Católica tem até um banco agora, né? Não é verdade? Que, aliás, deu um problema não danado já esse Banco do Vaticano, né? Não, já teve uma série mas é importante isso, para você ter uma noção de como essa questão da economia, ela não pode... Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que o melhor livro de economia que nós temos se chama Bíblia.
Claro que lá não é um tratado de economia. Aliás, de tudo que você falar sobre economia está na Bíblia. Agora nós estamos vivendo a reforma tributária. Tá aí, não tem um dia que você não abre o jornal. A pauta. Que coisa mais importante do que os impostos na Bíblia? Por que as 12 tribos se separaram? Você lembra? Impostos. Né? Salomão tinha a mão pesada, o filho Robão vai fazer uma reunião e ele resolve aumentar mais os impostos ainda. Então, se partem as tribos por uma questão de tributação. Imposto não é importante? Claro que é importante. Se você pegar, eu gosto muito de contar isso também. Qualquer criança da nossa escola dominical sabe a história de Davi e Golias. E aí, se você reparar bem, quando o rei Saul ele convida que alguém possa enfrentar aquele filisteu que estava humilhando eles e tal, ele faz uma série de promessas para quem fosse derrotar os incentivos. Os incentivos. E um deles era o quê? Ele ia dar riqueza, ele ia dar uma filha para casar, e ele fala uma terceira coisa. Sabe o que é? Aquele que derrotasse a Golias não ia pagar mais impostos. Tá vendo que atrativo? Ou seja, impostos era um negócio importante, né? Então é para você ver como que muito valeu mais a pena derrotar o gigante ali do que pagar tantos impostos. Né? E essa relação, doutor Antônio, com missões, o senhor tem uma proximidade muito grande viajando, conhecendo o campo missionário. Quando que isso começa? Por qual razão isso surge, assim, essa aproximação grande que a gente vê hoje? Teve um momento assim que falou, o senhor falou, olha, é isso ou não? Assim, é uma coisa interessante. Aliás, assim, vou até fazer uma confissão. Esse é uma das dificuldades. Se você perguntar qual que é a maior dificuldade que eu tenho no meu casamento com a minha esposa, é isso. Eu adoro fazer missões, viajar. E às vezes você tem que saber também dosar, porque então você viaja, você fica fora, vai para lugares complicados e ela sempre fica preocupada, com razão. Mas assim, o reverendo Antônio Elias, a gente estava comentando, né, que as boas novas é como aquele pudim, né? Eu, por exemplo, adoro pudim. Você come aquilo e você quer contar para os outros que aquilo é gostoso. Né? Você não consegue guardar só para você. Você quer compartilhar aquilo, você quer contar aquilo. E o duro que é assim, a cada experiência que você vai fazendo, parece que vai te motivando, te aquecendo. É um tanque que não esvazia. E são tantas histórias que você tem que elas são impactantes, né? Então você quer compartilhar, você quer contar, e isso também é uma roda que vai girando. Motivando. É um motor contínuo, como a gente fala aí na parte elétrica, e aquilo não para, né? Então, e por isso que eu falo, eu convido as pessoas, o Felipe agora que entrou nos Gideões, participa. Quando você começar a entregar, em algum momento você vai ter uma surpresa. Algum garoto vai te falar alguma coisa, ou vai te dar um abraço, ou vai começar a chorar copiosamente. Você ou ele te dá um testemunho de alguma coisa que aconteceu. Então, sempre tem, né? E assim, você tem cada... Eu, por exemplo, fui participar de uma blitz. Posso contar essa história? Não? Por favor. Pode. Eu fui fazer uma blitz em Angola. Eu gosto muito de fazer essas blitz internacionais, porque a gente não tem ideia, você chega naquelas escolas tão pobres, assim, disputa a tapa para ganhar o Novo Testamento. Pra você ter uma ideia, aqui a gente, né? Mas eu conheci uma pessoa em Angola, e Angola foi um país altamente marxista, ou seja, um país anticristão lá no seu passado. Tanto é que esse presidente, ele chegou... Augustinho, ele chegou até a proibir aquela expressão graças a Deus. Hoje é uma coisa comum, né? Você falar graças a Deus. Lá tinha que se falar graças à natureza. Pra você ter uma ideia, o grau de intervenção nisso. E naquela época houve uma batalha, eles entraram numa guerra civil e eles utilizavam muito as crianças, chamavam de crianças soldados. E tinha uma dessas crianças, ele chamava Jorge Vungulip. E ele foi uma dessas crianças, pegou em arma, começou a atirar e entrou na guerra do lado dos marxistas. E ele, um cara que começou a se destacar, vai subindo dentro do exército de Angola
E ele é o primeiro coronel a ser nomeado. Com, acho que 17 anos ele foi nomeado coronel. E aquilo vai galgando aquela coisa toda. Ele vai fazer estágios em Cuba, que era outro país marxista, vai para a antiga União Soviética. E quando ele volta, ele recebe esse título de coronel, ele assume as Forças Especiais de Angola. E as Forças Especiais de Angola eram responsáveis pelos assassinatos. Naquela época que se prendia dos inimigos, eles iam para o paredão. E um dos que eles prendiam eram os cristãos. E num determinado momento, ele faz um fuzilamento de 9 pastores. E esses pastores estão colocados lá no paredão, e ele, como coronel, como chefe, que dava ordem. É responsável. Aí se arma todo o pelotão, e ele sempre deixava, alguém tem a última palavra e tal. Aí um dos pastores se levanta, ele vai até a esse pastor, ele tira um Novo Testamento dos Gideões do bolso, entrega para ele e fala assim: pai, perdoa esse jovem que ele não sabe o que está fazendo. E entrega, ele pega aquilo, volta, dá ordem, aqueles 9 pastores eles são fuzilados. E aquela perseguição aos cristãos continua e tal. Passa-se mais ou menos há uns 2 ou 3 anos, ele vai para o Congo fazer uma outra missão, um estágio, mas ele guardou, jogou aquele Novo Testamento, nunca resolveu ler na casa dele. Quando ele chega num hotel, à noite, no Congo, ele está lá e vai dormir, está sem sono, ele abre a gaveta, o cômodo do lado da cama, e tem um Novo Testamento ali dos Gideões. Ele não sabe por quê, mas ele abre aquele Novo Testamento, começa a ler aquele Novo Testamento, e ele começa a chorar copiosamente. Ele fala assim que Deus tocou no coração dele, que ele se ajoelha, ele começa a ler e ele não para de ler, ele quer saber mais, ele quer, e vai lendo aquilo. Ele volta depois para Angola, ele quer saber mais sobre isso, o que são esses ministérios gideônicos, ele quer, resumindo a história para não ficar muito longo. Hoje, quando eu fui fazer essa blitz em Angola, Jorge Vungulip, ele é o coordenador nacional dos Gideões em Angola. Glória a Deus. De assassino de pastores a propagador do evangelho, de Saulo a Paulo. Isso está acontecendo hoje. Às vezes a gente pensa que Deus ele parou de fazer os seus milagres, que eles ficaram estacionados lá no Velho Testamento. É que às vezes a gente perde a capacidade de entender e de compreender essas coisas que Deus... Eu sempre brinco e falo o seguinte: se acorda de manhã, esse é o primeiro milagre do teu dia. É ou não é? Não é uma coisa impressionante. Deus está fazendo milagres ao nosso redor, mas a gente está preocupado, às vezes, com o celular, vendo tanta bobagem, que você não está vendo as coisas incríveis que Deus está fazendo ao seu redor. Né? E não está se dispondo, né? Porque para ter uma experiência dessa, de contato com essa maneira extraordinária de Deus agir, a gente tá vivenciando isso, né? Eu, de vez em quando, ainda pego o meu celular, eu olho assim, eu tenho uma foto do lado dele, eu e ele, eu com uma caixa, ele com outra caixa dos Gideões. Quer dizer, como é que pode, né? Só Deus para fazer um negócio desse, né? Alguém que era assassino de pastores e hoje está junto com você, ombro a ombro, distribuindo Bíblias e Novos Testamentos em escola, em hospitais e assim por diante, né? É uma coisa... E você vê, e foi o que Jesus disse, né? Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, né? E uma das coisas que a gente sempre retoma, assim, conversando, é essa questão do legado. Assim, eu me lembro do senhor comentar uma experiência, né, até a gente falando de moto, de emoção, eu lembro do senhor comentar uma passagem que teve com a avó do senhor de testemunho, né? E eu lembro do senhor citar e até mencionar que pilota, né? E naquela experiência ali foi algo realmente marcante. Como é que foi aquela experiência? Esse testemunho, né, o senhor acredita que é algo que também tem contribuído para a maneira do senhor estar lidando com a vida cristã, também passando isso para os filhos, né? Ah, sim. É interessante, eu sempre brinco, Jesus talvez tenha sido, talvez não, ele foi o melhor contador de histórias, que são as parábolas. Uhum. E eu acho que a gente precisa aprender disso e virarmos contadores de história, daquelas histórias que acontecem na nossa vida. E é interessante como, de vez em quando, os meus filhos, de longe, eles me ligam: pai, como é que é aquela história? Que eles devem estar em alguma
com alguns amigos e amigas aí que eles querem também... saber os detalhes, saber como é que foi. Esse dia, um deles me ligou para contar uma história, vou contar rapidamente aqui também, que é uma coisa interessante. Meu pai, no final da vida, ele sempre teve problemas de coração. Isso eu contei na igreja, também vou repetir aqui, mas foi assim, um negócio tão marcante para a gente que um dia meu pai estava aqui e minha mãe me liga e falou, seu pai passou muito mal, teve uma arritmia, o coração tá, os batimentos estão tudo ruins, a gente levou ele para um hospital aqui em Rio Preto e os médicos assim, não estão muito sabendo o que estão fazendo, nós vamos mudar ele para São Paulo. Aí tiramos meu pai daqui de Rio Preto e levamos lá para São Paulo. Mas nisso, a gente estava tentando levar e não estava conseguindo levar. E aí minha mãe me ligou e naquela época o meu colega de ministério, o ministro da Saúde, era o Dr. Adib Jatene, que na minha opinião foi o maior cardiologista que a gente já teve, o primeiro a fazer transplante. Então ele era uma autoridade. Assim. A minha mãe falou, olha, os médicos aqui de Rio Preto pediram para você localizar o Dr. Jatene para ver o que eles fazem, porque teu pai está em picos de arritmia e do jeito que vai. Falei, não, vamos. E naquela época a gente não tinha celular, eu parei a caminhonete, estava vindo para Rio Preto para ver meu pai no hospital e liguei para minha esposa, para a Ângela. Falei, Ângela, pega na minha agenda, tem o telefone do escritório do Dr. Jatene, liga para ele, conta o que está acontecendo, assim. Meia hora depois eu paro novamente no meio do caminho, pego o orelhão, ligo para ela. Ela vira e fala assim no telefone para mim, olha, eu liguei lá no escritório, falei com a secretária do Dr. Jatene, naquele ano estava acontecendo o Congresso Mundial de Cardiologia, que estava sendo em Moscou, na Rússia. E o homenageado daquele ano era o Dr. Jatene. E ela falou, olha, ele foi para a Rússia, ele está recebendo essa homenagem e volta somente daqui 3 dias. Isso a secretária falando para a Ângela. E eu não tenho contato, nada. Se ele ligar, eu vou falar para ele, mas é só daqui 3 dias que ele retorna. E a Ângela desligou com a secretária, me contando tudo isso. Aí nós falamos, vamos orar. E fizemos uma oração, eu e a Ângela, tentando localizar o Dr. Jatene, porque meu pai estava nessa situação. E naquele momento, a minha esposa estava na fazenda do meu sogro, que é próximo a Auriflama. E ela está assim, uns 3 quilômetros da rodovia. Acabamos de orar, aí a Ângela sentado na sala, tem uma varanda, depois assim da varanda tem um lugar onde param os carros, né? Aí eu desliguei o telefone e a Ângela desligou o telefone. Assim que ela desligou o telefone, vem parando um carro. O carro estaciona, ela ficou ali, ela estava sozinha, minha sogra estava fora, meu sogro também. Aí desce um senhor e começa a bater palma. E ela vai caminhando. Conforme ela vai caminhando e aquela pessoa vem vindo, aí ela começa a olhar para aquela pessoa e fala assim, mas o senhor não é o Dr. Jatene? Aí ele vira e fala assim, sim, senhor, olha, eu estou passando por aqui, eu me perdi e eu queria saber, a senhora pode me emprestar um telefone? Aí a Ângela vira para ele e fala assim, Dr. Jatene, eu sou a esposa do Cabreira e nós estamos desesperadamente tentando localizar o senhor. Aí ele brinca para minha esposa e fala assim, foi Deus que me mandou aqui. Olha só. E aí, porque ele antecipou a viagem 3 dias antes, não comentou com ninguém, e ele estava vendo, queria visitar um confinamento de uma fazenda que era perto da fazenda do meu sogro, pegou essa caminhonete, foi para lá, se perdeu, estava na rodovia, viu a entrada da fazenda do meu sogro e falou, eu vou chegar aqui e vou ligar, né? Então você vai falar assim, isso foi uma coincidência. Poxa vida. Então é o que eu estou falando, Deus, ele continua fazendo, tanto é que aquilo salvou a vida do meu pai. Ele veio para Rio Preto? Veio, estava aqui do lado, veio aqui, orientou todos os médicos, tudo que aconteceu. Mas estou falando, então, Deus... Qual que seria a probabilidade do Dr. Jatene Não, teria que estar em Moscou, estar em Auriflama, na fazenda... Acabamos de orar no telefone, ela desligou o telefone, parou o carro, a pessoa começa a sair batendo palma, e ela vai se aproximando, e ele não conhecia a minha esposa. E ela, o senhor não é o Dr. Jatene? Sou sim, olha, eu estou perdido aqui, será que a senhora podia me emprestar um telefone? Eu falei, Dr. Jatene, eu sou a esposa do Cabreira, nós estamos desesperados tentando localizar o senhor. Então, o que eu falo? Deus, ele continua agindo ao lado, e a gente não tem percebido essas coisas, além do que a nossa vida já é um milagre. Vamos falar a verdade, A gente não valoriza
tudo isso que Deus proporciona. Eu não sei pra se eu estou nós. assim por causa dessa experiência que eu tive nesse tive sábado, ontem. que foi uma pancada danada, que você está ali naquele monte de equipamentos, soro, tudo ligado na veia, aquela coisa toda. Né? Que a gente fala muito isso, a gente não dá valor na saúde até você ficar doente. Né? Você não dá valor na comida até você não sentir fome. E a gente não deveria ser assim, né? A gente tem que entender que Deus está pondo a mão na nossa vida todo dia, né? E na hora que eu até assim essa história acho que eu já tinha ouvido o senhor comentar, falar a respeito, né? Realmente é algo. Mas na hora que eu perguntei, eu estava pensando que o senhor estava no avião também, que foi uma ação de Deus também. Uma ali. outra coincidência. Não, foi algo muito forte também. Eu me lembro, né, de uma das primeiras vezes, talvez, de ouvir o senhor falando na igreja, pregando, o senhor citou essa história e ficou marcado. Nossa, olha, eu tenho tantas histórias que a gente lembra, assim, e histórias que acontecem aqui próximo. Esses dias eu estava contando uma história para os meus filhos, porque eu levei eles, quando era pequeno, numa igreja aqui em Aparecida do Taboado. Olha que coisa interessante isso. Isso dos Gideões, tá, Felipe, para você saber. Tinha um rapaz que chamava Paulo Campos, muito violento, traficante do Rio de Janeiro, daqueles assim, né? E num determinado momento da vida, ele faz alguma coisa errada e o próprio pai se irrita com aquilo e o pai denuncia ele. Ele é preso. Depois ele é solto e ele fica sabendo que foi o pai que denuncia ele e ele vem, inclusive agride o pai. Eu sei que o pai vai terminar em cadeira de rodas, tamanha a agressividade dele nesse encontro com o pai. Ele vai preso. Na prisão, ele recebe o Novo Testamento dos Gideões. E é aquela mesma coisa, né? Lê e Deus vem, e aquele fogo no coração. E o Paulo, ele se converteu de uma tal maneira que ele sai depois da prisão e ele sai com tanta vontade de falar daquilo que ele tinha conhecido que ele não perdia nenhum momento. No fim, ele vira empresário, acaba se convertendo também e vai para ser Gideões. E assim, aonde falava que tinha uma distribuição no Brasil inteiro, ele ia porque ele queria arregaçar as mangas e tal. Aí um dia vai ter uma distribuição aqui em Aparecido do Taboado, entre Aparecido do Taboado e Três Lagoas, do Ministério Gideônico do Mato Grosso do Sul. Ele sai lá do Rio de Janeiro, um carro velho, vem para cá e quer participar com esses irmãos e tal. Aí ele chega já no último dia, e esse último dia eles ficaram de fazer na área rural. Então tinha as escolas rurais. Ele chega lá, não, vamos, e todo mundo animado, carrega as caixas no carro dele, vamos embora, não sei o quê, tá. E aí tinha um outro irmãozinho ali que não sabia muito bem. Onde que é? Não, você vai aqui, ó, mais ou menos aí uns 13 quilômetros, tem uma escola ali, separa uma escola rural, pode ir lá que já está conversado para você distribuir. E ele sai, nem vê direito e tal, e ele erra o caminho na saída ali, e aonde ele parou era uma zona de meretrício. Não era a escola. E ele para o carro lá, aí ele entra lá, não sei o quê. Esse irmãozinho que também não sabia o que era. Aí que eles chegam lá distribuindo aquelas caixas e estava todo mundo bebendo, aquelas músicas. É uma casa de prostituição. Aquela coisa toda, aquela luz e tal. Aí o pessoal que vem atrás, que estava indo para a escola, o delegado também era Gideão. Aí eles param e o delegado entra lá para falar para ele, você está no lugar errado. Olha, ele começou assim, o delegado... Aí chegou o delegado, então todo mundo, maior silêncio na casa de prostituição, falou, alguma coisa errada aqui e tal. As mulheres lá, o pessoal bebendo, aquela coisa toda, né? Aí o delegado falou, não é aqui, a escola é um pouquinho mais para frente. Falou, não, mas nós vamos distribuir aqui também, ué. Aí, ainda mais o delegado junto, todo mundo aceitou uma Bíblia. Até a dona da casa pegou, distribuindo... Dá duas aí para distribuindo todas as Bíblias ali e tal, aí vão lá para frente, faz não sei o quê, Vão embora. 10 anos depois, tem uma outra cerimônia lá em Aparecida do Taboado e eles convidam o Paulo para vir lá. Aí a cidade já tinha crescido, aquela coisa toda. Aí falou, Paulo, nós queremos te mostrar um negócio aqui para você. Aí levam ele, pegam no carro, ele já mais idoso, param num local assim, e eles estão chegando assim, estão entrando e tal. Aí era uma igreja da Assembleia de Deus. Estava tendo um culto, né? Aí a hora que ele está entrando assim, ele tá se aproximando assim, aí tem uma mulher que está tocando o órgão, né, da Assembleia de Deus. Aí ela chama alguém vai lá e começa a tocar o órgão, ela deixa o órgão e vem no sentido para acompanhando ele está olhando, parece que ele conhece aquele lugar assim e tal, e aquela mulher vem, né?
no meio do corredor ali, dá um abraço muito forte nele. Aí ele está assim, o pessoal está do lado dele. Aí ela fala assim, o senhor não lembra desse local? Eu falei, eu estou me lembrando. Aí que ele olha assim na parede, porque casa de prostituição tinha muitos buracos de bala daquela época, e eles passaram uma massa, mas nunca fica bom, fica aqueles buraquinhos assim. Então ela fala, isso aqui era aquela casa de prostituição, eu era a dona da casa de prostituição e hoje se transformou na Igreja Assembleia de Deus e eu sou organista aqui da igreja. Então, veja, o que uma distribuição inesperada que não era no plano para se distribuir, o que o ardor de um irmão não faz, e hoje é a Assembleia de Deus aqui de Aparecida do Taboada, era uma casa de prostituição. Então, são coisas incríveis que Deus continua. Isso não é um negócio do Velho Testamento, é uma coisa de agora, recente, que Deus faz a nossa vida. Meu né? Deus. Você vai viver muito isso, viu, Felipe? Tô até preocupado, hein? Prepara o coração, você vai ver. Eu sou mole, hein, rapaz? O senhor está contando aqui, eu tô quase aqui já. O senhor tem uma relação também com a Sociedade Bíblica, né? Além do Ministério Gideônico. Hoje o senhor faz parte ali, como é que é? Tem uma iniciativa também de vínculo com a... Como é que funciona isso? Os Gideões com a Sociedade Bíblica? Ou é um trabalho paralelo? São ministérios, mas eles são separados. Né? Às vezes o ministério... Porque os Gideões, assim, a gente faz uma cotação, então você tem várias gráficas, a Sociedade Bíblica é uma das gráficas, e quando ela tem um preço bom, geralmente ela é uma das melhores, aí ela se torna também um fornecedor do Ministério Gideônico. Do Ministério Gideônico, mas eles são separados. E a Sociedade Bíblica é uma das poucas coisas que a gente também sabe aqui no Brasil. A Sociedade Bíblica Brasileira, pelo menos nos últimos 6 anos, é a maior sociedade bíblica do mundo. Então, ela é maior do que a chinesa, maior do que a norte-americana. Então, ninguém tem produzido tantas Bíblias como a Sociedade Bíblica. E a gente tem viajado muitos lugares fazendo essa... Agora, por exemplo, olha que coisa interessante, a gente foi para Guiné-Bissau, na África, porque o presidente da Guiné-Bissau, ele em algum lugar, ele viu uma Bíblia para cegos, em braille. E ele ficou tão emocionado que ele gostaria de fazer uma cerimônia para receber uma Bíblia dessa lá em Guiné-Bissau. Então nós fomos até Guiné-Bissau, fomos à capital, a Bissau, fizemos uma cerimônia, fomos recebidos por ele. E foi tão interessante, olha você vê como é que Deus tem um poder. Nesse mês, a gente foi em julho, houve uma eleição. E esse presidente e o primeiro-ministro perderam a eleição. Então, está virando lá. Mas, em todo caso, ele falou, não, mas eu quero que vocês venham aqui. Aí nós fomos lá e foi televisionado, aquela coisa toda. E saiu na imprensa, nas rádios de lá, que a gente estava entregando essa Bíblia. O partido que ganhou a eleição ficou era oposição? Era oposição, mas ficou tão impressionado com o trabalho que no dia seguinte... Um senhor chamado Geraldo Martins, que era o presidente do partido, nos convidou para tomar um café, que ele queria entender aquilo que nós fizemos. E vocês vão fazer igual? Eu falei, não, nós não somos ligados a nenhum partido, nós somos do Partido de Cristo, nós estamos aqui. E anteontem eu fiquei sabendo que esse senhor Geraldo Martins foi nomeado o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Então você vê como que as coisas vão... Deus trabalhando. Né? E assim, outra coisa que eu vi que me impressionou muito também, outra história... que nós fizemos uma viagem no final do ano passado para a Ucrânia. Fomos levar 100 mil Bíblias para a Ucrânia, porque eu não sei se vocês sabem, a Ucrânia era um país muito assim, ligado à Rússia. Então eles tinham muito... Todo ucraniano fala russo, por exemplo. Então a maioria das Bíblias que existiam na Ucrânia era em russo. Agora, com a guerra, ninguém quer falar russo. Tanto é que as pessoas falam muito que a capital da Ucrânia se chama de Kiev. Kiev é uma palavra russa. O nome ucraniano é Kiev. Então, você chegar a falar para um ucraniano, Kiev foi bombardeado. Não é Kiev, é Kiev. Né? E aí não tem mais Bíblias em ucraniano. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil fez 100 mil Bíblias em ucranianos e nós fomos lá entregar. E depois da entrega, a gente fez uma cerimônia na Polônia, né, com aqueles caminhões, mas foi um negócio tão impactante. Isso em meio ao conflito que está acontecendo. Estava no meio da guerra. Nós saímos da Ucrânia nesse comboio de caminhões e fomos até Kiev e fomos lá entregar essas Bíblias. Mas ali na Polônia aconteceu um negócio tão interessante que se convidaram as outras sociedades bíblicas para fazer uma cerimônia, dar graças a Deus por aquela doação da Sociedade Bíblica do Brasil. E ali eu tirei uma foto
mas tão impactante para mim, me marca muito isso. Eu estou num determinado momento que eu estou assim no meio, e do meu lado esquerdo está o pastor Nicolai, que é o pastor da igreja reformada da Ucrânia, que esse é um trabalho que o Estado Bíblico vai distribuir nas Ucrânias. E estava do meu lado direito, nessa foto, um pastor que veio da Rússia. Então, para mim foi tão impactante, eu ali, com os dois, a gente fazer uma oração, porque eu fiquei imaginando, o que mais que pode fazer? Uma pessoa que está do teu lado direito, que está invadindo um país, fazer uma oração para aquele país que ele está invadindo, e aquele que está o país invadido está orando junto com o opressor, com o invasor. E os três ali, a gente orando. Né? Que Deus terminasse aquilo. Eu falei, não tem nenhuma ONG, não tem nada no mundo que tenha o poder, que não seja o poder do sangue de Cristo, de unir essas pessoas num momento como esse para estarem juntos orando. Então, assim, são coisas que te tocam. Não tem conferência de paz, não tem ONU que faz uma pessoa sentar na mesa. O teu país está sendo invadido e você chegar, abraçar a pessoa e orar, vamos terminar. É um negócio, né? Isso é inacreditável, né? É inacreditável. O nosso Deus é realmente o Deus do impossível. Eu pensando aqui, o senhor compartilhando isso, a gente tem mencionado, né? A gente recebeu o missionário Maurício e falou muito a respeito dos desafios que ele enfrenta, da necessidade da igreja estar em oração. E o senhor colocando essa situação também, fica esse convite, né? Para orar pela vida do senhor que está aí viajando e sendo usado por Deus, né? Olha, assim, o que eu posso dizer uma coisa, e aqui... o Eduardo, se não for, nós vamos fazer ele virar Gideão também, viu? Agora com essas histórias nós vamos trazer ele para o Ministério Gideônico, viu? Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? É assim, às vezes você vai viver isso, às vezes em algum momento você vai entregar o Novo Testamento e a pessoa recua. Muito difícil, mas acontece. E onde eu estou, na rodoviária, no aeroporto, estou sempre distribuindo, andando, tendo porta-luva do meu carro. Mas é uma coisa interessante. Isso nunca aconteceu comigo. Eu tenho mais de 20 anos de Ministério Gideônico. 95% aceitam. 2, 3, 5% às vezes falam, não quero, não sei o quê, papapá, pipipi e tal. Mas tem uma coisa, às vezes a pessoa chega, você dá o nome, não, eu não quero. Aí você vira e fala assim para ela, mas posso fazer uma oração para você? Ah, uma oração você pode. É uma coisa incrível isso. Nunca ninguém virou para mim, não, oração também eu não quero. Não. Então é uma maneira de você começar também a quebrar. E evangelizar, né? Evangelizar. Então, assim, fica... E às vezes acontece umas coisas tão engraçadas. Nós temos um senhor aqui, já bem de idade, mais velho do que eu no Ministério Gideônico, só que ele ficou no outro... Não, ele ficou no nosso campo, no 48 também. Conheci. Senhor Amorim. Senhor Amorim, conheci. O senhor Amorim, um dia eu estava numa escola com ele, distribuindo o Novo Testamento. Eu e ele na porta ali, 6 e pouco da manhã, começando a chegar aqueles carros e tal. E formando aquela fila de carros, né? Você vê o que é, assim, um sujeito espirituoso, né? Aí começou a vir uns carros, aí nisso, eu olhando, vinha vindo uma Mercedes, né? Um carro novo e tal, um carro do ano, e você percebia nitidamente que o pai estava discutindo com o filho. Gesticulando, embora os vídeos estivessem fechados e tal. Inclusive chegou num momento que a fila andou e eles ficaram parados. Eu sei que lá daquele lugar, assim, você percebe que o menino saiu, pau, deu aquela batida com forte assim, e saiu andando com aquele fone de ouvido assim. E eu achei tão interessante, falei, bicho, esse daí deve estar bufando de raiva, não sei o quê. Aí o senhor Amorim chegou do meu lado assim, falou, eu vou te dar um presente, né? E colocou assim, e o menino com o fone. Aí eu fiz aquela cara de má vontade, aí tirou o fone assim, né? Falou, o que foi, tio? Aí ele falou assim, não, eu só queria te dar um presente. Eu olhei assim, o que é isso aqui? Isso aqui é o Novo Testamento. Ele olhou assim e falou assim, o dia que Deus quiser me dar um Novo Testamento, não vai ser o senhor que vai me dar. Falou assim, aí foi andando assim, aí o senhor Amorim virou para ele e falou assim, posso só te falar uma coisa? Ele falou, pode. E isso era verdade. Daqui nós vamos sair e nós vamos distribuir Bíblias lá
no Presídio? como é que chama o presídio? Tem um nome, o CDP. CDP. Nós vamos lá pro CDP distribuir para os presos. Então eu vou te falar uma coisa, é melhor você receber aqui na escola, senão um dia eu vou entregar para você lá no CDP. O menino parou assim, tio, me dá isso aí, então. Pôs no bolso e saiu andando assim. E foi tão engraçado que o pai parou, baixou o vidro. O que foi que vocês deram pro meu filho aí? Aí eu falei, não, nós só demos o Novo Testamento. Isso aqui é bom, me dá um para mim também. Aí então pai e filho saíram vacinados dali, pelo menos saíram com o Novo Testamento. Mas você vê tantas coisas, né? Então foi uma coisa que Deus sabe o que faz, né? E vai tocando no coração e você vai fazendo. Você vê que sabedoria do seu Amorim, conheci ele na última reunião que teve aqui do treinamento lá no hotel. Nossa, um mas abraço pro seu Amorim, né? Eu vou mandar um abraço para ele. Puxa, que sabedoria. Aquela tirada Na que deu hora, assim. né? O rapaz assim tava... então me dá que eu vou pegar um dele. Porque é melhor aqui do que lá. Talvez salva ele para não chegar nesse ponto. Mas seria muito bom o Eduardo fazer parte, você imagina? Vamos sim, Eduardo. Vamos levar ele para fazer uma blitz, para ele ver. Aliás, os ouvintes da igreja, quem que é empresário, autônomo, procure aí o Ministério Gideônico, são vários, né? Porque é um negócio, é aquilo que eu falo, é um dos poucos, eu não estou desprezando nenhum outro ministério da igreja, não se trata disso. Mas às vezes você fica fazendo aquelas reuniões, planejamento, Ministério Gideônico não, aí você vai lá para a ponta para distribuir, carregar a caixa, arregaçar as mão na massa. Não, vai distribuindo. E aí vem aquelas coisas, né? Aquelas tiradas, aqueles encontros. Eu ainda não fui não vejo a hora de ir numa entrega. Toda quarta ou quinta tem uma, tá? Não vamos levar você vai ver. E depois você vai participar de alguma blitz estadual. E aí um dia, quem sabe, participa de uma internacional aqui na Argentina, no Uruguai, aí junta gideões dos países vizinhos e vão para lá, faz aquelas blitz assim, 200, 300 mil bíblias você distribui numa semana. Nossa, aquilo é um avivamento, uma bênção. Eu acho que é uma honra. No dia que eu fui, o João Marcos me chamou para ir na casa dele e falou, vem aqui, vamos conversar um pouco, me falou sobre o ministério e tal, né? Eu já tava dentro, falei, não, você me aprova lá, dá um jeito, né? Tudo certo, eu não sei nem como é que é o crivo deles, né? Mas enfim. E aí a gente jantou lá e conversamos bastante, né, e tal. Aí ele foi lá e me levou no estoque. Ele falou, quero te dar uma dessa daqui, né? E eu fiz exército, ele falou, quero te dar uma dessa daqui, quero te dar uma dessa daqui. Aí eu comecei a chorar, falei, rapaz, imagina minha mãe falecida, né, há pouco tempo. Imagina minha mãe sabendo que eu faço parte de uma... Amém. De uma situação assim. A gente começou a chorar junto, me abraçou. Amém. Mas é isso, Eduardo, o negócio é grande, é forte. A gente conversando aqui parece que é assim, simples, né? Mas eu tô até com peso, assim, pensando, rapaz, será que eu sou um homem de Deus para fazer isso? Será que eu fui escolhido mesmo? Será que não fui eu que escolhi estar nesse... Mas... E a capacitação vem dele. Ele capacita todos. Viu? Mas, presbítero, o senhor falando a questão da oração, tem uma situação que aconteceu comigo que eu achei muito interessante, né? O senhor falou que ninguém despreza a oração. Eu estava no seminário em 2004, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e nós íamos pregar numa igreja, numa comunidade, Morro dos Macacos. E nós fomos em 4 pessoas. E o pastor da comunidade estava junto, né? E ele subiu, e a gente subindo a pé, o morro, só tem uma entrada e uma saída. E aí a gente subindo, de repente ele parou para conversar com alguém da comunidade, né? A gente continuou andando. Andamos, passou uns 50 metros assim, e já me abordaram um garoto com um fuzil, devia ter uns 12 anos, o fuzil era maior que ele, falou, onde você vai e tal? Eu falei, não, eu sou seminarista, a gente vai pregar ali na igreja. Ah, tá. Então ora pela gente, pastor, porque o senhor sabe como é que tá, né, e tal. Então essa questão da oração, realmente as pessoas... buscam incessantemente, né? E muitas vezes isso é a porta, né? Uma porta muito importante. Sim. E a gente vê também isso tudo acontecendo em volta da palavra de Deus, né? A literatura, a palavra de Deus. E um aspecto assim também que o senhor é conhecido é por conta da biblioteca, né? Das várias bíblias e também algo que tem lá a réplica, né? da prensa de Gutenberg. Como é que deu o início disso, né? Foi antes ou foi juntamente com esse envolvimento, com missões, com o Ministério Gideônico? Como é que se dá isso na vida do senhor? Tem um púlpito também? Tem. Nossa, tem um púlpito. O João Marcos me contou que ele falou, rapaz, se tiver oportunidade, quando eu for, dou um jeito de te levar, mas tem um púlpito lá. Mas antes de falar disso, queria te pedir uma coisa. Se o senhor lembrar
eu não quero te dar esse fardo, mais esse, porque eu sei que já tem o do João Marcos, do senhor pegar para ele nos países onde o senhor vai trazer uma Bíblia. Porque se lembrar, fala, dá duas aí que eu preciso levar pro Felipe também. Vou trazer, Mas eu te prometo, Felipe. Vou trazer. No vou episódio trazer. que ele participou, ele colocou aquele monte de Novo Testamento e Tinha foi uns mostrando ao os países aqui. Falando assim, Eu esse fiquei aqui é meu fascinado, irmão. tinha uns ao contrário, né? Que é do árabe, né? Do árabe. E eu olhei aquilo e falei, rapaz, esse É muito bonito. é um privilégio, esse João Marcos. E ele falou, todos os países aqui eu já fui, mas não, levei um representante. Mandei um representante. Fui em espírito, né? Mandei o representante. Não, mas eu tenho minha filha pequena, Giovana, fala, pai, eu tô deixando esse espaço aqui pra gente trazer os Novos Testamentos pro João Marcos, porque já sabe que eu vou carregando as coisas. Mas agora vão ter o espaço pro Felipe Não, mas, também. ó, mas não com quero o maior esse prazer. peso. Não. E eu sempre procuro interessante para cada um desses países que eu vou. Eu já procuro saber onde é que está o Ministério de Deônio, quem que é, já tento, ou almoço um dia com eles, ou janto com eles, porque é impressionante, assim, a gente fala muito que as culturas e tal, mas assim, você chega num país totalmente diferente, outra língua, outra cultura, mas em 5 minutos que você senta numa mesa para você comer um sanduíche, tomar um café com o irmão Gideão, você já... Era a mesma família. Meu né? trabalho é o Família. mesmo, né? É incrível. O cara tá numa roupa diferente, tá com traje diferente, língua diferente, hábitos diferentes, comida diferente, bebida diferente. Em 3 minutos é como a gente está aqui, os 4 aqui, nesse podcast. Você já conhece, parece que você é incrível, sabe? Essa questão de fraternidade que a gente tem. Então isso é muito gostoso isso. E não só aqui, para qualquer cidade que você vai. Eu já tive problemas por aí que eu tive caminhonete quebrando, procurei um Gideão, o cara me ajudou lá, porque você já tem um cartão de apresentação, né? Fica... Muito bom, né? Muito legal. Mas eu vou trazer, pode deixar. Nossa, mas se não for... Mas essa paixão vem por isso, sabe? Desde a minha avó, e aí junto a gente vai... E aí a gente procura fazer também da biblioteca um ministério de evangelização, né? Tem muitas pessoas que querem lá visitar, e aí aquelas curiosidades que às vezes não são importantes, mas é uma maneira da pessoa ir lá e... vai ver a menor Bíblia do mundo. Aí todo mundo quer lá ver essa Bíblia, não sei o quê. A partir disso também você tem a mensagem do Às vezes Evangelho. uma curiosidade histórica gera ali um contato com o Evangelho, né? E além disso também de a gente poder preservar, né? O Brasil, infelizmente, é um país de memória curta, a gente não liga muito para isso, mas é importante a gente preservar isso. Por exemplo, você pega dos primeiros missionários nossos, o Simonton, o Blackford, que chegaram aqui, então você vê nos livros, eu tenho muitos livros deles que são manuscritos, ou rabiscados, ou grifados por eles, né? Então você vê, por exemplo, aquela preocupação deles em saber se essa discussão às vezes continua até os dias de hoje. Alguém que foi batizado na Igreja Católica, recebido aqui, tem que ser batizado novamente? Então você vê aquelas discussões, eles grifando aqueles textos, aquela coisa toda. Então é uma maneira de você entender, né, esse passado para você compreender melhor o presente e até planejar também o futuro. Entender como é que é formada a teologia, né? Às vezes a gente defende uma teologia, mas não entende como que ela se deu, como é que ela foi formada, que o que a gente entende é que é em cima de uma vida piedosa, uma vida de dedicação a Deus, não é simplesmente discussão teórica, né? É uma vida... A Bíblia de Genebra, as primeiras Bíblias, como que é? Porque elas mudaram um pouco, né? Porque às vezes aquilo que era importante, né, hoje... Mas se você pegar a primeira Bíblia de estudo, inclusive, é a Bíblia de Genebra. E essa Bíblia de Genebra, se você pegar o que eles mais davam destaque naquela... Porque sabe uma coisa que a gente esquece? Na época da Reforma Protestante não havia nenhuma democracia, só haviam monarquias. Então, a maioria dos comentários bíblicos que eles davam grandes destaques era para combater aquela questão do direito divino. Porque até então se pensava que o rei ele governava por um direito divino de Deus. E não é aquele negócio, separação do Estado e da igreja. Então eles usavam muito aquelas passagens bíblicas, por exemplo, das parteiras no Egito. Então eles usavam aquilo como sinal de que, em algum momento você tenha desobediência civil quando a ordem é contra as coisas de Deus, que foi o caso, por exemplo, de Moisés, que nasceu porque aquelas parteiras desobedeceram a ordem do faraó. Então eles davam destaques a essas passagens. Daniel também. Então cada mostrando a ousadia daquele ousadia, porque era o maior poder, porque às vezes a gente reclama, né?
o mundo hoje mudou. Não, o mundo... Se você pegar as institutas, eu estou vendo as institutas ali, ao rei Francisco, na introdução, ele fala assim, por que nos persegue tanto? Nós somos fiéis, não estamos nada... Então, daquela época, Calvino já fala, por que nos persegue? Essa perseguição, ela é da história, né? É uma história de mártires. O cristianismo não é um convite para uma festa de formatura, é luta dura. Não, isso a gente tem que estar acostumado com essa arena, né? Falando de Bíblia, o senhor deve ter, com certeza, o livro mais completo da Bíblia, né? Todos os livros lá da Bíblia. Quantos são esse mais completo? O senhor tem ele separado ou tem numa Bíblia só? Em que você fala Bíblia completa? Assim? A Bíblia é completa, porque tem alguns livros que não estão, né? Na Bíblia de hoje que a gente utiliza na igreja, na Genebra, por exemplo, né? Tem o Enoque. Você está falando dos apóstolos. Tá. Sim. Essa é a diferença da nossa Bíblia em relação à Bíblia católica. Nós temos livros e adições dos católicos que não estão na nossa Bíblia. De uma maneira muito fácil, assim, eu gosto de usar muito isso, das pessoas poderem entender, é importante dizer isso. O nosso Novo Testamento é igual da Bíblia católica, mas o que é diferente é o Velho Testamento. No Velho Testamento, que você tem essas adições do livro de Enoque, Baruque, e ali você tem também algumas adições, por exemplo, a história de Susana, que não estão na nossa na nossa Bíblia, que não são canônicos para nós. E a principal fonte, tem vários motivos, mas o principal é que nós acreditamos no cânon judaico, porque os hebreus, o judeu de uma maneira geral, é chamado de o povo do livro. Então ninguém conservou tanto uma escritura como os judeus. Então o nosso cânon é exatamente o cânon judaico, é o cânon mantido pelos judeus. A Igreja Católica pegou esse cânon e fez esses livros e essas adições. Então essa é a principal diferença. Daí que você encontra, por exemplo, a questão da confissão auricular. Então essas coisas que a missa de sétimo dia, que nós não temos e eles têm. Então nesses livros, o pastor Robson pode falar bem sobre isso. Então essas são a gente tem isso só como curiosidade, né? Mas eles não são canônicos. Como questões históricas para você entender, né? Porque, por exemplo, tem uma parte lá de Baruque que ele fala assim, isso, mais ou menos, né? Isso é mais ou menos o que eu quis escrever. Mas se não for assim, então você interpreta da sua maneira. Então, não é isso que a Bíblia fala. Ele mesmo desacredita aquilo que está aquilo que ele está falando. Diz assim a palavra do Senhor, veio a minha... Então, são terminativos mesmo, né? Quando o sujeito fala na dúvida, fala, peraí, que evangelho então não vamos usar não, né? É o que a gente não usa. Mas, então, dentro dessa mesma pergunta, eu queria saber se dentro da sua biblioteca tem todos esses livros, né? Sim, eu tenho. De várias religiões. Que a gente chama de apócrifos, né? Tá. Não, eu tenho o Corão também. O Corão também? Tenho. Porque ele faz muito... O Corão tem mais de 300 referências a Jesus, para você ter uma noção, né? E é importante você estudar para você entender, até como uma tática de evangelização, o que é importante para ele, para você saber como falar. E Paulo sabia disso, né? Chega no momento que ele fala o Deus desconhecido. Então ele entendia o ambiente e eu acho que você tem que estar capacitado para isso. Isso que se chama missão transcultural, né? Você tem que estudar para onde você vai. E é muito interessante isso, por exemplo, nas traduções. Às vezes você fala cordeiro, para a gente é fácil, né? Agora, você vai para um lugar que não tem um cordeiro, que você falar um cordeiro para a pessoa, né? A gente tem a imagem da serpente ser algo ruim, né? Tem muitos lugares por aí na África que a serpente é um negócio bom. Então você tem que saber como explicar isso. Essas diferenças culturais, elas têm que ser sem perder a originalidade, né? O que é original, mas você saber explicar isso para... E nas traduções, né, consegue, por várias outras maneiras, você entender isso. E qual que é a tradução que o senhor mais gosta da Bíblia? Que consegue te trazer um pouco mais de clareza, assim? Porque eu, sendo novo, vou ser bem sincero de verdade. Eu não sei nada de Bíblia. Da onde eu estava, não mexia com Bíblia, né? Tudo no seu tempo. Então, mas qual a tradução que fala? O senhor me indica, fala, não, essa aqui, ó. Eu uso muito a de Genebra hoje. Né? Rapaz, mas onde você ganhou lá a competição na igreja... Você viu? Não queria participar, teve uma gincana lá das crianças.
Mas a minha pergunta é muito fácil. fácil. A pergunta lá, ele já acertou. E ninguém te soprou, né? Não, quase ninguém. Umas 8 pessoas. Tem até um vídeo de você rindo muito. Porque foi assim, vou falar pro senhor. A pergunta era, qual foi o pai que como é que foi mesmo? Mudo. Que ficou mudo quando recebeu a notícia que ia ser pai, né? Aí, quando terminou essa pergunta, aí deu vários nomes lá, né? E o correto era o Zacarias, né? Soube depois que alguém me falou. Zacarias e Isabel. Aí, mas só que na hora que tava falando ali, antes de responder, eu falei, eu. Eu também sou pai. Quem vai ficar em A igreja silêncio? toda, né? Mas enfim, aí me sopraram o Zacarias. Mas eu acertei porque o Neto toscando tava do meu lado, o Eduardo do outro lado, não tinha como não acertar essa, né? Inclusive, você acertou também, não só para lembrar. Eu errei. Eu também. Difícil. Eu também. Também? Mas Você tá vendo, irmão? Nem a pergunta eu não lembro. Eu também não. E a gente até brincou, falou que aquele quiz não era de Deus, não. Porque, olha, foi bem puxado. Foi uma pegadinha. Eu estudei muito, acho. né? Eu tô num nível diferente de entendi. você. A régua subiu aí. A régua subiu. Ô, presbítero, a gente sabe também que nessas viagens o senhor teve visitando muito dos missionários, né? A gente está numa série nesse mês de agosto, tratando sobre missões e teve ali algumas experiências também com os missionários que a nossa igreja tem acompanhado, né? O senhor já esteve na Tailândia, se não me engano, lá no Tive com o Adriano. Tive agora em Guiné-Bissau, eu tive com o Rogério ali, né? Também, eu tive lá com ele. Mas só respondendo a sua pergunta, fizeram essa pergunta para o Billy Graham e ele dizia o seguinte, olha, a melhor versão da Bíblia que eu tenho é dos meus pais e dos meus avós, que é o exemplo que eles deixam, né? Mas em termos de tradução, eu sou muito fã da revista e atualizada Almeida. Essa para mim. Tem outras que complementam. Aliás, é interessante isso. Às vezes você vai preparar um estudo, ou você vai preparar um sermão, você vai em cima da Almeida. Né? Tem a Almeida RC, que é revista e corrigida, e tem a RA, que é revista e atualizada. Tem a Almeida 21, tem a nova tradução, a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, às vezes, você pode pegar essas versões que, às vezes, em algum momento, elas ajudam a compreensão. Mas, na base mesmo, eu gosto muito da Revista atualizada. Revista atualizada, RA, que a gente chama. Eu acho que é a oficial da nossa igreja. Olha aí, você vê que interessante. A gente está fazendo em casa, eu, a esposa e a filha, a gente está lendo a Bíblia do começo, né? Sem a cronologia, do comecinho, Gênesis. E a gente acompanha, a gente lê na Bíblia de Genebra, mas a gente acompanha também numa Bíblia King James, que o comentário dela deixa muito, muito claro muitas coisas que a gente passaria sem entender, sabe? Passaria reto. Então, uma dica para quem está lendo muito a Bíblia. E hoje você tem alguns softwares que hoje no computador, no celular, você tem várias versões. Então você põe aquele texto e você pode pegar, às vezes eles têm os comentários, mas você pode comparar várias traduções e aí você começa a entender melhor isso. Enriquece, né? Ali a devocional, ali que você está fazendo, compara os dois. Fica muito bom. E assim, a gente tem que entender que eu acho que nunca houve, é minha opinião, nunca houve um momento na história como o momento que eu e você, Felipe, estamos vivendo agora, em termos de facilidade para se pregar o evangelho. É um negócio, toda essa tecnologia, avião, cartão de... Imagina, Paulo não tinha um cartão de crédito. Só isso você vai, anda, avião. João Wesley foi mais de 250 mil quilômetros no lombo de um cavalo. Duvido se algum pastor faria isso hoje, né? Mas ele dizia, né, que o mundo é a minha paróquia. É os irmãos lá? Os metodistas, né? São os metodistas. Tanto é que ele era metódico, né? Começa lá na reunião do Monte de Feno e aquela coisa. Mas é impressionante a história de John Wesley. A gente tem que respeitar os metodistas nesse ponto, né? Dessa dedicação, essa né? Dedicação, dessa força. E eram movimentos, né? George Whitefield, aqueles movimentos assim... chegavam, bares fechavam, caía o consumo de bebida, era um negócio, era um avivamento mesmo, eram coisas que, né? Então a gente tem que aprender um pouco. Que influencia a economia desses países que foram alcançados por eles até hoje, né? Sim. E aliás, para mim, eu gosto muito dessa parte, fé e trabalho, né? Por isso que a gente tem o site Fé e Trabalho também. Pode fazer o convite também para o pessoal. Quem quiser, não é um site evangélico em si. A gente tem um linguajar secular, porque a gente quer trazer pessoas do mundo secular, mas devagar a gente mostrando, no meio das publicações, essa associação da fé e do trabalho.
Por exemplo, uma das últimas publicações agora, as pessoas não sabem disso. A palavra trabalho no sentido do esforço físico, no original hebraico se chama avodá. Então, quando fala lá que Jacó trabalhou 6 anos porque ele queria casar e tal, avodá. Quando 6 dias trabalharás, avodá. Então, avodá tem muito esse sentimento de trabalho. Acordar de manhã, fazer minhas camisas e trabalhar. E, ao mesmo tempo, quando se fala de adoração, né, vem servir-me no monte e tal, também é avodá. Então, a raiz hebraica para a mesma palavra de trabalho e adoração, elas são iguais, é avodá. Então, é claríssima a mensagem da Bíblia de que o trabalho também é um lugar de adoração. Você pode pegar versículo, você comparando esse trabalho de esforço físico e essa adoração que você faz, me servir no monte, me servirás assim, são avodá. Então, eu tenho que ter essa interpretação. No meu serviço, no meu trabalho, na minha profissão, é um lugar onde eu tenho que adorar a Deus também, né? Olha, Então é um site muito interessante, tem muita matéria relacionada à agricultura. Às vezes eu tenho contato com pessoas dessa área e eu encaminho e a pessoa se sente valorizada, né? Vê ali em outros lugares o trabalho, a valorização daquele trabalho dela. Às vezes a pessoa não tem noção, né? Que o trabalho dela ali no campo, na fazenda, num sítio, é algo tão impactante, tão importante e é muito bacana, é muito interessante mesmo. E assim, se eu pudesse hoje fazer uma definição do Brasil lá fora hoje, é Mateus 25, que a gente fala, né? E tiveste fome e me desse de comer. E tinha sede e me desses de beber. Porque é isso que o Brasil faz. Hoje o Brasil manda comida para mais de 200 países. Uhum. É mais de 1,5 bilhão de pessoas que dependem da comida brasileira. Então, a carne vai para 140 países, o frango vai para 160 países. Então, você imagina a importância que o agro não tem hoje na estabilidade, na paz mundial, no mundial. A gente tem que orar muito para que o Brasil saiba aproveitar disso e tenha essa noção, né, dessa importância e não venha desperdiçar. E nesse ponto que eu queria chegar, que essa é a minha opinião, eu acho que poucos países no mundo souberam entender a economia bíblica como os Estados Unidos. E, na minha opinião, essa é a razão por que eles são ricos. É cultural, não. É essa visão, sabe, do mandato cultural. Gênesis 1:28. O americano ele tem essas raízes, né? Claro que é um país que também está se secularizando, mas ele ainda tem isso na sua base, essa visão do mandato cultural, dessa liberdade para poder empreender, coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Esse é um dos motivos que eles... E isso foi fruto lá desses... dos puritanos, desse pessoal que chegou dessa época de levar o evangelho, né? Tem um estudo muito interessante que eles pegaram os pais fundadores, que lá nos Estados Unidos eles usam muito essa expressão, os pais fundadores. São aqueles que fizeram a Declaração da Filadélfia, que para mim um dos principais... Se você perguntasse para mim assim, olha, se você voltasse no tempo, com exceção da época de Cristo, que ano você gostaria de voltar? Eu voltaria para 1776, que é o ano da Declaração da Filadélfia e que é o ano da publicação da obra do Adam Smith, né? A Riqueza das Nações, e é quando se começou a Revolução Industrial. E tudo isso tem essa base teológica. A Declaração da Independência dos Estados Unidos começa assim: todos nós fomos criados iguais. Criados iguais, ou seja, essa é a primeira declaração de direitos universais humanos, né? Olha, nós somos iguais. Não tem riqueza, não tem pobreza, não tem cor da pele, não tem nada. E dotados de direitos inalienáveis. O direito à vida, o direito à liberdade. Então, a interpretação para o americano, a liberdade é algo que é dado por Deus. E isso fala isso na declaração. Não é o governo que me dá a liberdade, que se for o governo que me dá a liberdade, isso é tolerância. Então, eles têm essa visão diferente. E o mandato cultural é isso. Toda vez que o Estado ele burocratiza, ele fica pedindo licença, regulamentação, alvará, ele está impedindo o mandato cultural. Nos Estados Unidos, não. Em 2 horas você abre uma empresa nos Estados Unidos. Mas isso é economia, não. Isso é mandato cultural. Ir e dominar sobre a terra. Então eu tenho liberdade para fazer um mandato cultural, para fazer uma nova variedade de soja, para descobrir uma nova camisa, uma nova vacina. Eu tenho que... Agora, quando eu tenho burocracia,
E quem sofre mais? São os mais pobres. O cara quer abrir, às vezes, uma borracharia, quer abrir uma pastelaria. O cara tem uma Via Cruz que demora 6 meses para abrir uma empresa. Então, burocrático. E isso é uma coisa assim, desumana. O cara quer abrir um negócio para trazer sustento, recurso material para ele, e o Estado proíbe, burocratiza e cria uma série de obstáculos, né? Sim. Uma dependência de amarras, né? Falando do Fé e Trabalho, do seu site, tem uma rede social, né? O Instagram. Sim. Quer deixar o arroba pro pessoal, né? É seguir? @fé.trabalho. Ele fala de cultura, ele fala de política, e tem muita gente que não deve falar. É aquela história, né? A gente tem que falar de política hoje para que amanhã não seja proibido falar de Cristo. Porque se eu não me envolver na política hoje, e política eu falo, a política saudável. Política você tem que fazer ela direto. Você faz política com a sua esposa, você faz política com a família. A gente não pode ter essa. O meu Deus é o Deus de tudo. É o Deus da economia, é o Deus da cultura, é o Deus da política. Né? Eu não vou. O púlpito não vai virar um palanque. Mas os meus valores e eu, como cristão, eu também tenho que salgar. Eu também tenho que ser luz naquele meio. O que as pessoas têm que entender, acho que pra gente falar de política, não precisa ser filiado a um partido. Não. Né? Você pode fazer política, e a gente faz política a todo momento, né? Isso é algo interessante. Você tem assim, muitos testemunhos belíssimos na Bíblia de pessoas que se envolveram na lida política. Sim. Né? José, eu sempre brinco, José foi o primeiro ministro da Agricultura. E estava lá, estava na política, estava ali se envolvendo. Então, todos eles, em algum momento, eles tinham essa articulação, essa líder. Porque aquela história, se eu não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. Ruim vai ocupar. E às vezes vai ocupar contra aquilo, né? Proibições e uma série de coisas. Você vê as últimas decisões agora, por exemplo, do governo, estimulando o aborto. Agora, essa última declaração, essa última resolução do Conselho Nacional de Saúde, permitindo o tratamento hormonal com crianças já a partir de 14 anos. Né? Quer dizer, como é que um garoto com 14 anos, que você acha que ele é criminalmente, ele não pode ser imputado por nada, ele não pode votar, mas com 14 anos ele pode trocar de sexo. Quer dizer, então você vê que isso é uma questão ideológica. E a questão da política, né? ela envolta, como o senhor colocou, às vezes é aquele envolvimento no próprio condomínio, ali na participação da escola dos filhos, tudo isso é uma maneira de... Não sei se você sabe, por exemplo, o futebol, acho que é o 5º esporte mais popular nos Estados Unidos. Eles têm basquete, tem futebol americano, aquela coisa. Mas os Estados Unidos hoje tem mais americanos filiados em associações de futebol do que no Brasil. E nós somos o país do futebol. Porque a gente não tem esse senso de comunidade, de participação. De responsabilidade com aquilo. Né? Tanto é que quer ver uma coisa que é extremamente fraca aqui no Brasil? São os conselhos de educação, de pais e mães, associação de pais. Aqui no Brasil você participa muito pouco do que estão ensinando para o teu filho. Talvez um dos maiores erros, na minha opinião, da igreja cristã é ter abandonado a educação. É aquela história, nós estamos entregando os nossos filhos para Roma e eles estão voltando romanos. Você pode reparar que a faixa etária da maior perda dos membros da igreja é nessa faixa, principalmente na faixa universitária. Ali é onde a meninada se perde, abandona a igreja. Isso, membros do Ministério de Gideon, da Igreja Presbiteriana, é geral isso. Porque ali é uma pressão imensa, né, contra... Eu diria que hoje o ensino público ele é um ensino anticristão. Você não, com certeza. Não tenha dúvida disso. Com certeza. Doutor Antônio, a gente agradece muito, sabe que foi o final de semana, né? A gente nem sabia que teve toda essa turbulência, mas a gente agradece. Eu queria deixar aqui o nosso contato também do nosso podcast, @calvinamente no Instagram, também o e-mail, né, para você entrar em contato, calvinamente@ipbriopreto.org.br, e o site da nossa igreja, www.ipbriopreto.org.br, e também dizer que a gente está lá no Spotify. Se você quiser ouvir os episódios, você é convidado a estar acompanhando o nosso podcast. Eu acho que assim, o tempo passou rápido, Agora nem que parece que a gente tem muito assunto. Foi um prazer grandioso mesmo da gente poder estar aqui nessa mesa. Parte 2, né? Com certeza. Mas a gente já deixando aqui, estamos alinhando a agenda, né, doutor? E a gente fazer no CLK Podcast, então,
talvez a gente pode até compor a mesma mesa, viu? Pra gente continuar essa conversa aqui no CLK Podcast. Poxa, vai ser uma honra te receber aqui. Obrigado. Nessa mesma mesa, mas em outro podcast, né? Então já convidando você a se inscrever também lá, CLK Podcast, vai lá e confere o nosso trabalho. Mas antes da gente terminar, a gente tem um presente, uma lembrança do nosso podcast pro senhor. Lembrar da gente, dá uma viradinha nela pro senhor ver, ó. Aqui, Ó, aí, ó. Oh, puxa vida, olha só, hein? Olha Olha, lá. muito obrigado, viu? Vai tomar o café olhando pro senhor mesmo. Vou sim. Que susto! Não, mas olha, eu quero agradecer, que Deus possa estar abençoando todos vocês, porque é muito bacana isso que vocês fazem. E eu já vi, porque é interessante. Todo mundo em casa, por exemplo, assistiu esse podcast do João legal. Marcos, e todos eles ficaram impactados. Então, Deus abençoe, que vocês Amém. continuem impactando que corações legal. e mentes. Viu? Amém. Deus abençoe Isso mesmo. Muito Amém. bom. Muito Esse é o obrigado. nosso desejo. O Eduardo, não sei se ele teria algo a acrescentar ou ficou algo que você queria... Não, é aquilo, né? O presbítero Cabreira, ele é uma enciclopédia ambulante, né? Em todos os aspectos. Como missionário, como na cultura. Então, assim, é aquilo. A gente sempre fica com gosto de quero mais. E, assim, para encerrar, Antônio, a gente tem um costume do convidado sempre orar pra gente, né? Então, colocando esse trabalho, colocando a igreja, colocando as nossas missões, né? Uma vez que cada um de nós temos nossas missões, para que Deus nos capacite, nos fortaleça, sempre esteja dando a direção para todos nós. Amém. Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, Senhor das nossas vidas, Senhor de todas as coisas, nós queremos nesse momento, antes de qualquer fato, agradecer pelo dom da vida que o Senhor concede a cada um de nós, nos darmos a oportunidade de estarmos aqui, Amém. falando das tuas coisas, do teu reino e da tua obra. Eu quero te pedir nesse momento especial que tu esteja aqui com o pastor Robson, com o Felipe e com o Eduardo, que o Senhor possa fazer que o Calvinamente seja realmente aqui propagado tudo aquilo que for de acordo com a tua vontade, Amém. que eles continuem propagando as boas novas, que eles continuem impactando mentes, que eles continuem sendo testemunhos do que é o teu amor e a tua graça. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos que o Senhor continue perdoando as nossas imperfeições, os nossos pecados. Queremos nesse mês de agosto que o Senhor esteja com os nossos missionários. Nós sabemos que conformosos são aqueles pés, que o Senhor os fortaleça, os segure, os sustente e que eles continuem sendo essa porta avançada do Evangelho. Fica conosco, abençoa a nossa igreja, nos guarde e nos proteja do todo mal. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento em nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, obrigado mais uma vez, presbítero Antônio. Agradeço você também, você é convidado a continuar com a gente nos próximos episódios. Que Deus abençoe muito sua vida. Até lá.